Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês aí? Espero que sim. Estamos aqui, ó, mais um episódio e agora o 18º episódio do CNCcast. Toda vez que eu venho falando um episódio novo, um número novo, um degrau novo, eu posso confessar para vocês que eu fico emocionado, porque sinceramente eu não esperava tudo isso. Mas o feedback que a gente vem recebendo aí todos os dias, por que eu falo todos os dias? Porque a gente tem as redes sociais, LinkedIn, Instagram, pessoal ali que comunica com a gente, sempre tá dando um feedback legal. Hoje eu vou confessar aqui que eu recebi uma mensagem do Marco Gil, tá? Elogiando o projeto, elogiando o programa, agradecendo por a gente estar trazendo pessoas, trazendo campeões aqui com histórias fantásticas para estar inspirando vocês aí. Então, Marco Gil, muito obrigado pela sua recomendação lá também de pessoas, né? Então a gente agradece muito isso. E aproveitar, né, gente? Né? Instagram, o YouTube que aparece aqui, as redes sociais que aparecem aqui, o Spotify. A gente sabe que muita pessoa, o pessoal está assistindo, né? Mas o curtir, se inscrever, compartilhar, ajuda a gente levar isso para mais pessoas, né? Essa que é a ideia. Mas começando devagarzinho sempre, com os pés no chão, degrau por degrau, tá? Então a gente está aqui no 18º episódio do CNCcast. Eu tô com uma pessoa aqui que, meu, o nome dele aparece aqui, você já sabe, não preciso fazer suspense, mas particularmente eu estou muito feliz de ter trazido ele dentro do projeto. A gente se conhece não faz muito tempo, mais ou menos uns 6 meses, mas eu conheço muitas pessoas que conhecem ele, então a gente depois se conheceu, eu me conectei com essas pessoas, a gente estava conversando sobre meu convidado, e assim, quando eu falei, estou com a ideia de trazer ele aqui, as pessoas falaram assim, pode fechar que vai ser um bate-papo sensacional. E depois ali, vendo um pouquinho do nosso briefing, eu confesso que até teve alguns momentos que eu fiquei emocionado só de ler. Então, além de uma história espetacular de vida dele, tenho certeza que ele vai trazer muita coisa bacana pra gente aqui. Então, agora, vou apresentar para vocês aqui o meu amigo, o meu convidado, mais um campeão no CNCcast, o Charles Silva, da RegoFix. Charles, muito obrigado de estar aqui sentado na mesa do CNCcast. Muito obrigado de ter aceitado o nosso projeto. Muito obrigado de ter acompanhado o nosso projeto, porque quando a gente se conheceu, você comentou que estava assistindo, estava acompanhando, né? Segue a gente ali nas redes sociais. E ali foi uma conexão que, sei lá, vou dizer assim, já deu um match, como o Mauro disse semana passada aqui, para você estar aqui hoje batendo um papo com a gente. Então, de coração, agradeço muito você e a RegoFix por estar participando aqui do CNCcast hoje, cara. Ô, Diego, eu que agradeço. Obrigado, aí é uma honra estar aqui, sabe? O nome Fábrica de Campeões é um nome forte, tá? Eu me considero que eu estou em processo, né? Estou numa jornada aí. E, cara, me sinto muito honrado e lisonjeado estar aqui, né? Eu tenho acompanhado mesmo, acompanhei vários amigos aqui de histórias parecidas, né? Histórias fantásticas também. E eu trouxe até uma reflexão para esse comecinho, né? Que é mire a lua e esteja entre as estrelas, né? Caso você não alcance a lua, caso desvie, né? Então eu acho que esse momento aqui eu tô entre as estrelas, né? Esse projeto aqui é um projeto maravilhoso que realmente é gratificante fazer parte do 18º CNCcast. Muito obrigado. Caramba, cara, você já me arrepiou no começo aqui, ó. Gente do céu, não, Obrigado. Sensacional, cara. Eu sempre falo muito aqui, né, sensacional, fantástico, mas é porque é o que eu sinto. E não tinha parado para pensar nisso, né? O nome Fábrica de Campeões, a gente desenvolveu quando a gente estava fazendo o slogan do projeto, como que a gente precisava do slogan, não só o CNCcast para trazer, mas por que o CNCcast? É só o pessoal que trabalha na usinagem, ou trabalha com CNC, ou trabalha no meio da indústria? Não. É história, a gente queria trazer isso, né? Porque tem muitos programas, vamos dizer assim, ou outros podcasts que falam de CNC, de máquina, de indústria, mas aqui a gente queria falar de pessoas. E normalmente a gente vê na internet as pessoas normalmente, sei lá, vamos dizer assim, artistas, cantores. E a gente aqui do nosso segmento não tem muita oportunidade de ouvir as histórias das pessoas. E eu gosto de conversar bastante. Então, quando eu ia nas empresas, eu ouvia a história de pessoas e sempre saía de lá com essa sensação. Cara, eu preciso ouvir a história dessas pessoas. Quando a gente se conhece com as pessoas, e assim na minha cabeça, cara, esse cara é um campeão, esse cara é um campeão, esse cara é um campeão, por estar ali vivendo aquilo ali. Então, Fábrica de Campeões é por isso. E agora você dando essa reflexão pra gente, cara, tudo a ver. Eu até vou pedir depois pra você se eu posso usar isso nos próximos episódios, porque ficou sensacional, cara. Muito obrigado.
realmente, a gente, no dia a dia, na correria, a gente conhece as pessoas, às vezes, por nome, pelo cargo que ela está ocupando ali, pelo que ela faz ali no dia a dia, mas a essência, a história da pessoa, é difícil a gente entrar nesse tema, né? Entrar na Perfeito. essência da pessoa ali. Às vezes um almoço é pouco, né? Então, esse momento aqui que você criou, cara, é fantástico, né? Gera conexão com as pessoas, né? Gera o rapport, que a gente vai falar um pouquinho Sim. mais durante aí o podcast. Mas, cara, obrigado por você estar fazendo a diferença na indústria, tá? Isso aí é bem importante para nós. Ah, cara, é o projeto que a gente quer trazer histórias como você falou, de pessoas, a gente poder também se inspirar, porque assim, cada pessoa que sentou aqui, eu falo que eu aprendo também. Então, assim, lógico que eu quero levar isso para mais pessoas para aprender com vocês, mas eu também aprendo muito. Também é muito gratificante para mim também. Então, você me agradecer, assim, só fico lisonjeado vindo de uma pessoa assim que o pessoal fala muito bem, cara. Ah, Obrigado mesmo, obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Mas vamos lá, eu preciso dar um depoimento especial aqui para o Wesley Sabino, da RegoFix, porque hoje isso está acontecendo aqui, a gente está batendo esse papo, porque devido ao Wesley ter marcado um encontro na CNC Lab, uma reunião, uma visita, para apresentar a RegoFix para a CNC Lab, a gente estava falando sobre isso aqui um pouco antes de começar, né? E então eu queria agradecer você, Wesley, porque esse episódio também está acontecendo por causa de você, cara. Então, obrigado aí, você é um parceirão do Sim, muito, Charles. muito obrigado, Wesley, por essa ponte E aí. exatamente, fez essa ponte para a gente tá batendo esse papo, se conhecer e depois a gente desenvolver e tá acontecendo aqui o 18º episódio do Sendo Secret com o Charles. Charles, vamos lá, cara, começar a contar um pouquinho da sua história, que tem bastante coisa bacana. E mais uma vez, né, eu vejo que dentro do nosso ecossistema que a gente anda vivendo, com as pessoas da indústria, a nossa geração, ela vem de uma escola básica, o Senai, né? E você também, pelo que a gente já conversou, também lá começou no Senai, se desenvolveu no Senai, foi, vamos dizer assim, foi o pontapé inicial. Isso é muito legal, porque hoje a gente não vê mais a geração atual, ou até a geração um pouco anterior, a ter essa noção do que o Senai representa nas vidas das pessoas e até não só pessoal, como profissional. A gente tem até acho que o objetivo do programa também é mostrar isso para os adolescentes ou para essa nova geração, que a nossa indústria, vamos dizer assim, tem muita coisa bacana, tem muito futuro para quem quer, né? Lógico, tem que estudar, tem que buscar, não é fácil, né? Mas assim, eu gosto de sempre falar isso do Senai, gosto de falar que as coisas estão diferentes hoje, a gente vai falar sobre isso daqui. Mas para você, lá atrás, né, quando você começou, eu sempre gosto de fazer essa pergunta também, é meio que padrão. Como que você começa no Senai? Quem te influenciou? Você já tinha uma visão do que era o Senai, do que era a indústria? Para o Senai, o Charles lá com 14, 15 anos mais ou menos, 13 anos, como é que era? Como é que começou isso daí, cara? Pra gente poder conhecer você lá pequenininho. Ah, legal, cara. É uma história bem interessante, sabe, ô Diego? Porque eu não tenho uma referência na indústria, não tinha, né, até então, familiar na indústria. Veio principalmente da minha mãe. Meu pai, minha mãe incentivou, né, eu entrar no Senai. Porém, a história bacana é que minha mãe, ela veio do Nordeste nos anos 80, sem instrução praticamente, né, só com a quarta série. E aí ela trabalhou em casas de família, como cuidadora, serviços gerais. E numa dessas casas tinha garotos ali, filhos, sobrinhos, que faziam Senai. E ela percebeu que eles tiveram uma carreira de sucesso na indústria, depois, né, conseguiram um emprego. E aí a patroa dela falou, ó, quando você tiver um filho, coloque ele no Senai. E isso ela ficou na cabeça dela. Quando eu nasci, ela pensou, meu filho vai fazer Senai também. Então, Caramba, então cara. eu ouço do Senai desde Desde pequenininho, eu acho sempre. ali, desde sempre, né? Que minha mãe falava ali, meu filho vai fazer Senai. E mesmo sem entender, né, na cabeça dela ali, com uma formação bem baixa, só a quarta série, ela não entendia o que era indústria, né? Muito menos meu pai, Uhum. que era vendedor de imóveis. Então, mas na cabeça dela, ela entendia que ia ser algo bom para mim. O Senai era uma referência de sucesso, vamos dizer Uma assim. referência de sucesso. É igual você falou. Tempos atrás, era uma referência de sucesso, onde quem fazia
Senai realmente trilhava uma carreira muito boa na indústria, em outros setores também. E isso foi bem interessante, porque quando eu cheguei na idade de realmente fazer a prova, eu falei, pô, não posso decepcionar minha mãe, né? Já tô há 12, 13 anos aqui ouvindo falar que eu vou fazer Senai. E aí criamos um grupo de estudos, né? Eu e outros amigos fizemos a prova e tal. E passei, né? E fiz Senai, né? Graças a principalmente essa ideia da minha mãe aí. E, e sou grato, muito grato a ela, né? Você fez Meus mecânica pais. industrial, foi isso, né? Fiz mecânico de usinagem. Mecânica de usinagem, tá. Mecânico de usinagem no Roberto Simons. Então, Charles, você comentou comigo que um pouquinho antes de entrar no Senai, quando a gente estava conversando, que a sua primeira opção era elétrica, né? E depois você muda para mecânico de usinagem. E por que era elétrica, cara? Tinha alguma coisa ali na sua infância ou os amigos ali da adolescência, igual você falou de grupo de estudo agora, né? Que vocês para passar na prova tinham uma influência ou não? Por que você queria elétrica e depois mudou para mecânico de usinagem? Uma porque eu era muito curioso quando era criança, né? Então eu já desmontava brinquedos, eu via as partes eletrônicas, eu via, né, toda aquela vontade de consertar. Então eu pensei mais em eletrônica ou elétrica, né? Então quando a gente passa no Senai, a gente tem a opção de escolher, né, entre mecânica, marcenaria ou elétrica. E eu lembrei que eu queria elétrica por conta, né, dessa lembrança assim da infância. Porém, quando eu conheci o curso, quando eu cheguei lá no Senai, quando eu vi as máquinas, quando eu vi uma peça bruta, né, se transformar numa peça final acabada com uma função, eu fui para o mecânico de usinagem. Não que elétrica não seja, né? Elétrica, você vê que tudo aqui em volta também tem a ver Uhum. com elétrica, mas é menos palpável. E, sei lá, a mecânica de usinagem me encantou muito, as máquinas, né, ver os tornos, já tinha alguns tornos CNCs na época, então isso para mim foi encantador, por isso que eu escolhi mecânico de usinagem. Eu fiz mecânica geral. Aquela época que era 2 anos e meio. Não comentei. Quantos anos você tá? Eu tô com 39. Tá com 39, tô com 44. Então você vem aí 5 anos depois de mim. Eu lembro quando eu tava no último termo do Senai que entrou as máquinas CNC, lá no Senai de Americana. E eu lembro, assim, quando a gente foi fazer, falou da prova, né, de fazer um grupo de estudos, mais ou menos muito parecido, cara. Só que naquela época, acho que na sua também, tinha as empresas. Então tinha as empresas que tinham os alunos que tinham as cartas das empresas. Então quando eu fui fazer a prova do Senai, na minha época, só tinha 7 vagas para quem não era de empresa. Não sei se na sua época tinha também, que é meio que patrocinado, alguma coisa assim. Eu lembro que foi bem difícil, mas entre as 7 pessoas que não tinha carta, eu consegui passar. E foi assim, foi sensacional. Eu lembro quem fazia Senai naquela época era o Mauro comenta aqui, né, que era mais famoso que a seleção brasileira. Mas era assim, na escola você era reconhecido também, né? Era muito bacana, cara. Na família, Na principalmente, né? família. Meu pai Começava a ser trabalhou. um orgulho, né, pra família. Você falou, meu pai trabalha na Nardini até hoje, cara. Então, assim, daquela época eu tinha referência do meu pai. Então, assim, eu sempre acompanhei meu pai jogando futebol, né? Sempre, minha vida inteira. Praticamente até hoje. Agora que meu pai tá parando. Então, ele jogava muitos jogos do SESI. Então, a Nardini ia jogar contra outras empresas. Então, eu vi aquilo ali. Então, eu comecei a ter contato mais com a indústria, com isso, com o esporte. Eu achava aquilo fenomenal. Então, eu lembro quando eu fui fazer o Senai, eu já queria trabalhar na Nardini, cara. E aconteceu. E para você, vamos lá, agora voltando aqui para contar a sua história. Você começou a estudar o Senai, fazer mecânica de usinagem. Durante a época de Senai, você continuou só fazendo Senai, foi estudando, tinha empresa, tinha carta de empresa, tinha uma empresa já certa para você sair nas férias, porque quem era de empresa, se eu não me engano, quando tinha as férias ia para a empresa, né? Eu não Ia tinha isso daí. trabalhar. Você chegou a ter, como é que foi? Era muito parecido com o que você falou, né? Eram poucas vagas para quem não era de empresa. Você era ou não era de Eu empresa? não era Você de também não empresa. era de empresa. Eu também não era de empresa, sabe? Até tem uma história assim interessante, porque ali da metade para o final do Senai, eu já estava buscando um estágio, buscando Uhum. esse patrocínio, sabe? E era difícil, né? Não era fácil. Era muito concorrido, Era né? muito concorrido, muito concorrido. Então eu cheguei a pensar em desistir do Senai. Eu cheguei a pensar em sair do Senai para ir para outra área. Eu não via
eu não enxergava um futuro por conta dessa dificuldade de achar uma empresa que me patrocinasse, que me desse bolsa. Porque você via talvez os amigos ali nas férias, indo para a empresa, trazendo Indo para a histórias, vamos dizer assim, empresa, começando a ter um cavaco no pé ali e você sem essa sem oportunidade. essa oportunidade, né? Sem ter um salarinho que eles tinham, um Sim, salário e tal. exatamente. Cara, E olha que como são as coisas, né? Eu comecei a pensar em ir para a área militar, porque eu tinha referência ao meu irmão, né? O meu irmão Sérgio, ele já era militar na época, era uma referência para nós, era o nosso herói. E o que aconteceu, cara? Aconteceu que eu já estava me preparando para começar a prestar os concursos para a área militar, estava já bem encaminhado, bem direcionado. E infelizmente aconteceu uma fatalidade, cara, nessa época. Meu irmão veio a falecer em combate e foi difícil pra gente, difícil pra nossa família. E minha mãe, meus familiares falou, cara, continua no Senai, que é menos arriscado, menos risco, e a gente não quer ter mais uma baixa na família. Isso foi bem forte, né, na época, e foi um pouco pesado, sabe? Mas fez com que eu continuasse no meu destino, né? No meu destino de trabalho ali, que era o Senai, né? Na minha vida profissional, na minha carreira, aliás, que foi o Senai. Então, inclusive aconteceu durante, né, os estudos ali. Eu lembro que a assistente social não quis me avisar, falou para eu ir para casa, né? Lá seus familiares vão avisar. Eu fui para casa, cheguei, foi um baque. Mas enfim, é uma história que se passou, mas eu estava muito perto de sair do Senai por conta dos patrocínios, né? caramba, que história, cara. Mas enfim, bola para frente. Mas o Senai, você enxerga que foi uma base para você ali como vida pessoal também? Porque a gente conversou muito sobre isso aqui com outras pessoas, né? E muita gente com. A gente tá na adolescência, 14, 15, 16 anos, sai mais ou menos por essa idade do Senai, e tem as oportunidades da vida, né? Amigos que tomam um rumo diferente, dependendo da região que a gente mora, eu posso falar disso, assim, é uma realidade diferente, oportunidades diferentes, e para mim, né, eu falo que o Senai, ele acabou me dando uma direção, mesmo eu não tendo também um patrocínio, uma empresa, mas ele me deu uma direção que é, cara, tem que trabalhar, tem que correr atrás do seu, não vai ser fácil, tem que acordar cedo, né? E porque senão as oportunidades podem ser outras e não podem ser bacanas. É. Então, você acha que o Senai também te ajudou nessa formação pessoal? Sim, sem sombra de dúvida. O Senai, como disciplina, não só a parte técnica que a gente aprende em uma Sim, profissão, cara. mas ser leal aos amigos também. O que você falou, ter uma rotina de horário. Isso eu aprendi muito com o Senai, sabe? E além disso, as amizades que eu tive lá perduram até hoje. Memórias, sabe? Eu lembro de muita coisa, Sim. detalhes, né, da época de Senai que eu não lembro das coisas que aconteceu ontem, de repente, mas do Senai eu lembro de detalhes. Então isso faz com que seja foi algo marcante, né, em nossas vidas, né? E tanto que até hoje eu tenho amizades, a gente às vezes se encontra, marca churrasco. Um dos amigos de Senai é padrinho da minha filha. Que legal, Então é cara. algo marcante mesmo, né? Algo que me ensinou a ser homem, né? Top, top demais, cara. É isso aí que a gente quer trazer aqui o pessoal poder enxergar, né, que o Senai ainda ele é uma escola formadora não só de profissional, de profissão, mas também pessoal. E como que você enxerga hoje? Eu falei, né, um pouco atrás aqui da geração, que o pessoal talvez não tenha mais intenção de procurar um curso profissionalizante. Eu acho que o pessoal hoje em dia quer ser protagonista muito rápido. Minha opinião é essa, né, pela geração que a gente vem conversando. Não todos, né, mas a gente vai trabalhando, vai conhecendo. Você vê que a mão de obra hoje em dia tá difícil. Todas as empresas que a gente atende, e empresas grandes, têm vaga aberta, né? E não consegue suprir, porque não tem profissional qualificado, e não é nem qualificado assim, vamos dizer assim, profissional que já trabalhou anos de experiência.
Não, o pessoal tiver que ter um curso técnico, tem interesse, pode vir aqui que a gente ensina. Eu estou falando de empresas grandes, gigantes, que todo mundo que antigamente era um sonho trabalhar, né? Mas isso é uma realidade que a gente está vivendo. E todas as empresas que eu visito, eu gosto de perguntar como é que tá? Tem vaga, não tem vaga? Como é que tá os profissionais, né? E porque a gente pensa no futuro também, né? E não sei se você também conversa com as pessoas sobre isso, mas qual que é a sua opinião sobre essa geração de hoje, ou sobre a maneira de estudo? Não sei se mudou, não sei se as indústrias também pararam de patrocinar o Senai, ou de incentivar, ou de fomentar essa formação, vamos dizer assim, de jovens, né? Que antigamente pô, era um ouro estar no Senai. O que você falou faz todo sentido. Hoje a juventude, vamos dizer, a nova geração, tá diferente. A gente tem que também tentar entender o porquê. Porque, por exemplo, eles têm muita informação, né, que a gente não tinha na época. Hoje está tudo no celular, na palma da mão. Modos de trabalho diferentes, muito home office, né? Hoje eu tenho ouvido falar que o jovem já vai atrás do home office, não quer mais ir até o escritório, né? Imagina dentro de uma Sim, indústria, nossa. de repente operando uma máquina. Mas eu acho que a gente também pode fazer algo para atrair essa juventude, principalmente nas comunidades, nas periferias, que pode ser que ainda não tenha tanto acesso à informação. Eles pode ter o celular, pode ter o YouTube, mas a visão de mundo talvez seja um pouco diferente. Por exemplo, quando eu conheci o Senai, eu estudava numa escola numa região central, próximo do Senai do Brás. Escola pública também, mas estava ali próximo. Então o Uhum. pessoal do Senai ia ali levar os panfletos, falar que tinha aberto Fazia inscrições, uma fomentação. fazer a fomentação, né? Mas quando eu estudava mais lá na periferia, nunca ninguém do Senai tinha ido lá. Então fica aqui a ideia, a mensagem, de repente a gente buscar a juventude, mas de repente nos bairros um pouco mais afastados, mais extremos. Uma maneira talvez de trazer mais jovens para o Senai. Porque a nova geração tá bem complicado. A gente vê mesmo vagas de emprego para todo lado, às vezes até vagas com um salário legal Uhum. e que está com escassez de mão de obra. Então, talvez um trabalho, não só do Senai, né? A gente às vezes culpa, Sim, né? sim, claro. Mas da nossa parte mesmo. Inclusive, eu queria aproveitar aqui o programa para ser voluntário. Se de repente tiver uma ação dessa, uma campanha que voluntários vá até essas escolas, fazer uma campanha, mostrar o quanto é bom entrar na área industrial, porque na área industrial, cara, eu tive muita oportunidade, né, na metalmecânica. Então, será que todos os jovens sabem dessas oportunidades? Exatamente. Será que esses jovens que estão lá mais afastados sabem dessas oportunidades? Porque vamos dizer assim, não estamos falando da nova geração, mas não é só culpa deles, né? Acho que tem um outro lado também de levar essa informação, né? De levar essa informação, sabe? Da gente também ter uma atitude, uma ação de levar mais essa informação. Será que os jovens de hoje sabem, né, que o Senai proporciona todas essas oportunidades, né, toda uma faixa salarial boa se você estudar, se você ir se aprimorando na área? Então eu acho que essa é a minha opinião e vale a pena a gente se esforçar em conjunto, né? Tanto Sim, o Senai, mas nós como ex-alunos também, quem sabe, né? Ter uma ideia aí e avançarmos juntos. com certeza, e porque assim, você não é a primeira pessoa que comenta algo desse tipo, né? Vou trazer aqui o Rafael, da Index, falou disso, a Ellen falou disso, a Ellen Mariana da Solidicam falou isso, que a gente precisa também, não é só a gente comentar, tem que fazer, mas também o Isso. que a gente pode fazer, né? Juntar as empresas, juntar uma Ser coisa. protagonista, né? E eu falo tanto isso aqui no CNCcast, mais uma vez você trazendo isso pra gente, eu acho que é bacana, cara, a gente conversar sobre, juntar aí uma dúzia de pessoas, levantar um projeto, né? Vai ficar pra gente uma lição de casa aqui.
Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso e sempre a gente comenta sobre isso. Porque quase todo mundo, como eu falei, a maioria aí, 90, 95%, começou no Senai. Então a gente fala dessa formação continuada, a gente fala dessa formação de caráter como pessoa, como profissional. Então, assim, pô, por que que a gente não pode ajudar de alguma maneira? E a gente, Lançar uma outra ideia. oh, quantos você Porque, quiser. porque da mesma maneira que eu pensei em desistir do Senai, imagina quantos alunos também saem do Senai no meio do caminho, né? Muitos. Tem a evasão, né? Eu tenho contato hoje com a direção do Senai, ali da Fiesp, eles falam para mim que também tem as evasões, né? Porque tem alunos que não são também patrocinados, não estão por empresa. Eles saem, a família passa por necessidade, eles têm que ir trabalhar. Sim, claro. Então, vou lançar uma outra ideia. De repente, um padrinho para aqueles alunos que não têm o patrocínio da empresa, porque ex-alunos não possam ser padrinhos desses alunos, Sim, cara. de repente doando uma roupa para formatura, uma mentoria, sabe? Entrando em contato com aquele aluno de vez em quando, e aí, como é que você está? Fazendo indicações de trabalho, Caraca, cara. sabe? Indicações de vaga, sabe? Ter mesmo um aluno ali para você acompanhando a trajetória para que ele seja mais difícil, pelo menos, dele sair, né? E ter a evasão do Senai. Cara, sensacional. Minha cabeça fica aqui explodindo já. Como que a gente pode fazer Imagina, isso, cara? são milhares de ex-alunos, né? Sim, E cara. alguns alunos estudando. Então, eu acho que Não, assim, vamos... cara, o que é de repente você doar um Sim, terno? pelo amor de Deus, pro né, cara? se Que formar, isso, né? de repente não Material sei, escolar, alguma um coisa material assim. escolar, uma mochila, sabe? E a mentoria, que eu acho que vai ser o mais valioso. Sensacional. É você Pra ele poder direcionar. enxergar, né? Que, assim, a gente não teve essa. Eu, pelo menos, não tive esse lance de mentoria. A gente acabou descobrindo meio que na prática, Isso, né? isso. E muito menos eu, né? Que eu não tive familiar da indústria. Exato, a gente começou na prática. E assim, você tem alguém que mostra o caminho. Né? Hoje em dia, né, a gente fala, né? Até profissionais hoje de alto gabarito fazem mentoria. Né? Imagina quem tá começando. Isso. Como que é importante isso, né? Não, sensacional, cara. Parabéns. Pô, mais uma ideia aqui pro CNC Cash, mais um projeto aqui que a gente pode levantar. Se Deus quiser, a gente consegue aí. Vamos colocar isso no papel, conversar com várias pessoas e colocar isso na prática, porque o CNC Cash nasceu assim, né? Colocamos no papel, fomos conversando com pessoas e hoje estamos aqui, ó, trazendo histórias e ideias sensacionais como a do Charles. Obrigado, Charles. Top de linha, cara. Essa oportunidade de poder falar, né, para diversas pessoas aí. Então vamos lá, cara. Meu, você tava lá, aconteceu o que aconteceu com você, aí você focou no Senai. Aí quando você sai do Senai, você já sai como empresa ou não? Você foi procurar um emprego ou você estava pensando em fazer uma formação continuada depois? Porque o Senai também, na minha época, tinha vários cursos que você poderia fazer. Como é que foi essa sequência aí? Então, a sequência foi o seguinte. Eu terminei o Senai e eu pensei, né? O que eu faço agora? Formação continuada, curso de ferramentaria, técnico, ou eu me preparo para um vestibular, para uma universidade. Então, o que eu pensei? Como eu tinha certeza absoluta que meus pais não iam ter a possibilidade de pagar uma faculdade para mim, então eu falei, vou dedicar esse ano aqui a estudar, a tentar passar num vestibular, a tentar passar numa pública. Então eu comecei a estudar com auxílio de um cursinho, mas, cara, poucos meses depois, passamos por uma crise financeira em casa. Meu pai era vendedor e só levava o leite para casa se ele vendia, né? E ele passou por uma crise ali e eu tava fazendo cursinho, tava super dedicado, super focado. E meu sonho era uma USP, passar na FUVEST, a Unesp. E aí eu tive que largar esse sonho e ir atrás de um emprego, sabe? De trabalhar. Então eu me vi ali numa situação que eu queria continuar estudando para passar nas universidades, mas eu tinha que ajudar em casa. Então foi onde que eu comecei a ir atrás e não demorou muito. E aí eu comecei a trabalhar como operador de máquina, operador de tornos automáticos na Imafix, hoje se chama Usifix. Sim, conheço. Que legal, cara. Aí, tornos automáticos você fala já CNC ou não? Não, tá. Não. Tornos a Cummins, sim, né, que são curvas, né? Totalmente mecânico. Sim.
E como é que foi? Como é que foi o começo? Como é que foi começar a trabalhar, começar a enxergar? Se, por acaso, quando você começou a trabalhar, você falou, meu, será que é isso mesmo que eu quero? Como é que... Porque assim, eu falo que eu É um tive várias impacto, né? fases, né? Eu tive É um também várias impacto. fases. É um impacto muito grande quando você começa a trabalhar. Né? Você entra numa produção assim, você é jogado no fogo, né? Você é Exatamente. jogado no fogo. E eu lembro como se fosse hoje. Eu até encontro às vezes o Ivan Borges, né, o diretor de lá. A gente conversa, eu até se emociono às vezes. Porque eu lembro no meu primeiro dia, né? Eu tinha que operar, eram 4 máquinas. E tinha 3 máquinas que estavam paradas, eu só tava com uma. Então eu fiquei olhando para a máquina ali de frente, tirando cavaco ali para não enroscar. E aí ele chegou e falou assim: Charles, não fica aí parado. As outras máquinas estão paradas, mas você tem que ou limpar a máquina, ou olhar a ordem de produção, medir as peças que já estão prontas, né? Não fica parado. Então é aquele primeiro impacto de uma produção, de uma fábrica. Cara, aquilo ali foi para mim uma experiência incrível. Eu sempre busco olhar pelo lado bom, Claro. né, das experiências. Também comecei ganhando um pouquinho, ali em torno de R$ 300. Mas o que foi mais interessante foi o aprendizado, sabe? As lições que eu tive no dia a dia, os companheiros ali que também ajudaram na trajetória dentro desse meu primeiro emprego. E desde ali, eu digo, eu percebi que a mudança, as promoções, o crescimento na carreira só dependia de mim. Só dependia de mim. Então eu lembro de uma situação que eu estava ali nos tornos automáticos, mas na empresa já tinha o setor de CNC, já tinha o setor de máquinas comando MCS, vamos dizer, Sim, sim, sim. digitais. MCS. É. E eu falei, cara, eu tô aqui no turno automático, legal, já aprendi já a preparar algumas peças, a regular o camis, as curvas, mas eu quero o CNC, eu quero as Era máquinas mais upgrade, né? tecnológicas, era o upgrade. E aí eu comecei a levar os manuais para casa, os manuais das máquinas mais avançadas, né? E aí eu tive essa iniciativa. E certo dia, era um sábado, a gente trabalhava até 1 hora da tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu pedi para um dos coordenadores a possibilidade de preparar uma máquina. Eu lembro que já tinha a ordem de produção, a máquina já estava parada para ser preparada, mas ia dar 1 hora todo mundo ia embora. Ele ia ter que preparar na segunda-feira. Então eu pedi para ele, eu falei, cara, você deixa eu iniciar a preparação? Deixa eu fazer algumas linhas de comando e tal. E ele falou assim, Charles, faz só isso que você falou, algumas linhas ali, mas pode ir fazendo, pode ir preparando aí para mim, tá? Na segunda-feira, eu vou chegar um pouco mais tarde, você passa para o supervisor o que você fez. E beleza. Cara, eu fiquei naquele sábado ali, todo mundo foi embora, todo mundo foi embora. Eu fiquei no sábado ali até umas 5, 6 horas da tarde, e eu consegui programar a peça inteira. Consegui programar a peça inteira. E aí chegou na segunda-feira, o supervisor perguntou, eu tô vendo a peça aqui montada, mas o fulano de tal falou que não ia dar tempo, mas quem foi que fez? Eu falei, fui eu. Ele, não é possível, você, né, opera as máquinas mecânicas, aqui, os tornos automáticos, né? Não foi você. Eu falei, fui eu. E aí, liga para um, liga para o outro, não, realmente foi o Charles que fez, o Charles que programou. E, cara, depois disso, cara, eu ganhei uma ascensão, assim, na empresa, assim, foi muito bacana. Porque começaram a comentar um pro outro, aí, na primeira oportunidade que teve, no outro setor de máquinas CNCs, os caras me chamaram. Assim, ó, chama Vem pra o, cá. chama o Charles, que o Charles vai desenrolar a parte do CNCs. Isso aconteceu em quanto tempo de empresa? Cara, em mais ou menos eu fiquei lá 3 anos e meio, na metade ali, em 1 ano e meio, Um ano e mais ou meio. menos. Mas tem uma coisa aí que você fala, que aí é o que pega pra mim, que aí que é o insight, é a mudança de chave, que é o seguinte, quando você fala assim, eu peguei os manuais e levava pra casa pra estudar. Isso, eu falo pra todo mundo, né? Pessoal mais novo.
Cara, tem, igual você falou, o pessoal mais novo tem acesso à internet e tudo, mas nada como você estudar, nada como você escrever, nada como você aprender como é que faz ali, como que a gente era no passado. Porque isso molda muito a gente, vamos dizer assim, profissionalmente. O Fuji teve aqui e eu perguntei para ele qual que era o segredo dele, um dos segredos, né? Para ele poder chegar onde ele chegou como referência em manutenção de máquina Fanuc. Ele falou, lê no manual. Simples. Não tem outro segredo. Hoje em dia o pessoal tá mais fácil pegar o alarme, jogar no Google, o que o YouTube ensina a fazer? Não vai aprender nunca. Então, assim, eu acho que isso que você falou agora foi fundamental para você poder ter essa oportunidade Sim, e ter a confiança também de poder falar, deixa eu, me dê a oportunidade de eu preparar a máquina e assim, e a confiança, não, eu consigo fazer. isso. Cara, top. Top, top. Aí dali Sensacional, em cara. diante eu tive mais contato com as máquinas mesmo CNCs, né? Com o comando Fanuc, com Home, com as D800, com tornos Ergomat também. Então ali foi um aprendizado assim enorme em questão de usinagem na Ah, sim. essência. E ali você programava também, não era só operador. Não, não. Na época era uma empresa relativamente pequena, então a gente Você fazia faz de tudo um tudo. pouco. É isso que é o legal, cara. Você faz de tudo um pouco. Quando o programador não tá, ou ele tá ocupado com uma máquina, você ia lá e começava a fazer, começava a preparar, separava o ferramental. A parte de melhoria também, a gente acompanhava ali, cada detalhe, os cálculos de usinagem, aplicava a melhoria. Então fazia de tudo um pouco, sabe? Também a parte operacional, né? A Sim, parte claro, claro, operacional, claro. apertar botão também Sim, fazia um sim. monte, né? Era o que a gente mais fazia. Mas quando você começa a programar, quando você começa a botar, é diferente, né, É cara? diferente, cara, Eu é lembro, diferente. eu Você tive, eu se tive. sente, Ah, não! você fala, ah, tô programando, né? Você chega em casa e Exatamente. fala, sou programador de máquina, preparador de Não, máquina. realmente. Mas sabia que tem empresa que até hoje, é assim, eu visito, ó, aquele ali é o programador, só ele coloca a mão. Operador só para apertar o botão. Eu falo, gente, mas aí você não vai conseguir fomentar as pessoas, você não vai conseguir desenvolver. Porque eu também fui um pouco meio na raça, né? As empresas que eu trabalhei tinha programador, tudo, mas eu falava, não quero ficar operando, não, quero aprender. Mas graças a Deus, trilhei um caminho muito bacana também. E você tá me contando aqui, cara, e eu tô me vendo, cara, nas Ah, oportunidades que eu tive, cara, que cara. legal. Eu É também me sinto muito. muito à vontade aqui, porque Pô, cara, eu assisti outros meu, podcasts e não. são histórias parecidas. E assim, você tá me contando assim, foi mais ou menos isso também. Eu tive a oportunidade de mexer numa máquina que ninguém mexia, porque o encarregado tava doente. Eu falei, eu sei fazer, mas não, não pode, ninguém mexia na máquina. Era máquina CNC, ninguém rela se não for encarregado. Na minha época era encarregado, né? Uma das máquinas, umas empresas pequenas. Eu falei, não, não consigo fazer. Fica, mas por quê? Porque ficava estudando na hora do almoço. Isso mesmo, exatamente. Muito, mas muito na hora do almoço. O pessoal ia às vezes dormir, que é normal, né? Eu fiquei, estudar, vamos estudar, vamos estudar. Charles, 3 anos e meio lá, cara. Depois do CNC, você terminou no CNC lá? Ou você foi para mais algum outro setor? E como é que foi? Então, eu continuei ali, continuei, Até né, o final. até o final, tá? Inclusive, só fazendo um link, né, na época que eu tentava ali vestibular, eu não consegui, na época, passar em universidades públicas renomadas, mas eu consegui bolsa de estudo em Uhum. universidade privada, tá? Foi onde eu iniciei o curso de automação industrial na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes. Só que eu estava numa situação que eu já estava quase terminando a faculdade e ali ainda preparando máquina, programando e operando. E aí os meus gestores na época já tinham deixado bem claro, que tudo bem, legal, você vai se Da engenharia. formar, né? Você vai se formar, mas aqui, cara, a gente não tem tanto mais espaço daqui para você crescer com o curso que você está fazendo. Pelo menos Então, foram transparentes, vamos dizer assim. foram, Isso é foram bem bacana. transparentes. Até agradeço eles pela transparência. Melhor do que ficar segurando uma Sim, pessoa, com pessoa que certeza. quer crescer, Crescer. né? Então, ali, cara, eu comecei a pensar o que fazer, Uhum. né? Inclusive no roteiro aqui eu coloquei, cara, a cada botão que eu apertava, a cada ciclo start, eu pensava como ter uma vida melhor, como melhorar a vida da minha família, né? E como crescer. Então, enquanto a peça usinava ali, minha cabeça ficava igual uma engrenagem, né? Pensando. E a primeira ação foi começar a analisar o mercado de trabalho, mandar currículo, sabe? Entender onde eu poderia chegar. E foi até engraçado porque, enquanto eu estava ali na produção,
quando parava uma máquina, era um desespero total. Você sabe muito Ainda é bem, hoje, né? Ainda até hoje, né? E, cara, e quando chegava os técnicos para consertar as máquinas, cara, os caras eram como deuses, né, meu? Chegou aí os heróis aí que vai salvar a empresa. E aquilo ali começou a me chamar a atenção, né? Eu comecei a admirar aquele trabalho, fazer perguntas para os caras que vinham, né? Como é que é trabalhar campo, como é que é trabalhar a parte técnica, né? E coincidentemente, cara, uma das entrevistas que eu fiz foi para ser técnico em manutenção, né? Uma empresa me chamou para esse cargo. E aí eu fiquei louco, né? Falei, cara, Balançou. balançou. Falei, cara, eu preciso entrar nessa vaga, eu preciso desse trabalho, eu quero ser isso, né? Naquele momento. E foi engraçado que depois da entrevista eu liguei, e aí tal, já escolheram, sabe? Ansiedade. Aquela ansiedade. E no final das contas fui escolhido, fui selecionado, tá, para começar a trabalhar como técnico em manutenções de máquinas de medição de presetter, que hoje é conhecido como Zoller, né? Na época era Bermat. Então eu comecei a trabalhar nessa área. Então foi bem bacana, porque eu estava ali numa situação que eu queria crescer, né? Cara, foi ação. Ação. E você já Não, conhecia a não, Bermate? Já conhecia já pela empresa que trabalhou? não, Não, não. não conhecia, não conhecia. Foi até interessante que eu também não conhecia a máquina, como por a gente trabalhar Entendi. numa empresa pequena, eu vi a necessidade de Sim, ter claro. uma máquina de medição, de Sim, sim. pré-ajuste, né, para deixar de fazer o ajuste na máquina, para ganhar mais tempo, mais produtividade, mas eu não sabia da marca. E aí foi interessante, até tem uma coisa interessante que aconteceu durante a entrevista, o Diego, que na época, né, o entrevistador lá falou assim, olha, você, antes de tudo, você é um cara de sorte. Eu falei, por quê? Porque chegou aqui mais de 200 currículos para essa vaga. E o diretor pediu para selecionar só 20. E aí, eu falei, pô, mas não vai analisar 200? Ah, não. O que eu menos quero aqui são pessoas sem sorte. A pessoa tem que ter sorte. Então, esses 20 currículos aqui que vão trabalhar com a Caramba, gente cara. são pessoas de sorte, porque, né, no final das contas foi. Sim. Mas eu agradeço, né, a oportunidade, tudo, agradeço a Deus, porque foi ali que eu tive muita oportunidade de conhecer muitas empresas, porque realmente eu estava trabalhando a campo, Exatamente. visitando. Técnico de manutenção, você acaba ficando, você assim, você tá no jogo, né? Você tá Sim, dentro do sim. jogo. Saí de dentro de uma empresa ali que eu ia, batia cartão para conhecer o mundo, vamos dizer assim. E literalmente o mundo, né? Porque logo depois eu tive oportunidade de ir para fora do Brasil, para inclusive aprender mais tecnicamente sobre a máquina. Fui para a Alemanha, Na Zoller. na Zoller. Fui na Zoller da Alemanha. E, cara, ali foi um divisor de águas, assim, na parte profissional, né? Parte Isso de com quantos carreira. anos você tinha? Cara, eu tinha 21, 22 anos. Caramba, É, cara. Como é 21, que foi o 22 choque de anos. realidade Você sai ali, igual você comentou, né? Trabalhando fixo, batendo cartão, aí vai para conhecer várias empresas, vai para conhecer o mundo e vai conhecer uma nova cultura profissional, vamos dizer assim. Porque a Alemanha é Cara, uma cultura profissional, sim, né? sim, Diferente, né? totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Principalmente na época. Hoje a gente vê que as tecnologias estão mais globalizadas, né? Mas na Uhum. época a diferença era enorme, né? De tecnologia entre Brasil e Alemanha. Cara, assim, teve até uma passagem, assim, que eu cheguei a me emocionar, sabe? Em um ano e meio atrás, eu estava ali operando máquina, naquela situação, e um ano e meio depois, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, fazer o treinamento, aproveitei e fiz um intercâmbio para aprender mais o inglês, sabe? Desenvolver o inglês, que eu até então eu só tinha feito cursos muito básicos, aqueles cursos baratos Sim, sim, de sim. vila, sabe? De Sim. bairro. E aí eu tive a iniciativa de fazer um intercâmbio na Inglaterra. Porque você enxergou a oportunidade, já vou estar lá, tenho a necessidade da língua, não domino, como que eu posso melhorar isso? Exatamente isso, né? Essa é a construção dos Sim. fatos. Eu tive a oportunidade,
Na época, meu gestor falou assim, olha, você vai para a Alemanha daqui 3 meses, como é que tá seu inglês? Aí eu, opa. Eu falei, tá mais ou menos. Ele, então você aprende, acelera, que você vai ter o curso em inglês lá na Alemanha. Então, eu me Rapaz, debrucei nos estudos, e aí, cara, eu tinha na época um dinheirinho guardado. Eu vou até te confessar para que era. Eu tinha um carro bem velho na época e eu tinha o sonho de ter um estilo. Isso que é sério. legal, cara. Ô, É. E aí, cara, quando eu tive aquele desafio, eu falei, cara, uso o dinheiro para comprar o estilo ou eu faço um intercâmbio, que já me chamava atenção, né? Pego minhas férias, um mesinho, fico imerso na língua ali e desenrolo e consigo falar. faz um intensivão, né? Um intensivão. Cara, e fiz isso. Um pouco de dor no coração, né? E não me arrependo, sabe? Porque Claro. depois daquilo houve mais oportunidades, eu cresci um pouco mais, depois consegui comprar o O estilo. estilo. Mas enfim, cara, foi um choque de realidade, porque eu fui para a Inglaterra, né, eu investi nesse intercâmbio, e um ano e meio depois, cara, eu tava assistindo o jogo do Chelsea em Londres, sabe? Vendo a troca da guarda da rainha, sabe? Interagindo com pessoas diferentes, de um outro nível cultural, conhecendo outra cultura. E é um ano e meio antes eu tava ali operando máquina, indo trabalhar de bicicleta, sabe? Comendo marmita. Sabe o que eu fico imaginando aqui? Sim, foi algo assim que também teve a ver com as oportunidades, teve um pouco de sorte, mas se eu continuasse ali apertando o botão, satisfeito em só preparar a máquina, em só programar a máquina, talvez eu estaria lá até hoje. Pode ser. Talvez estaria assim, não julgo porque Sim, cada é um um tem trabalho seu super caminho. digno, mas eu quis avançar, criar asas e para mim ali foi um momento que, cara, quando eu cheguei assim num estádio assim de primeiro mundo, hoje tá um pouco mais similar, mas na época, né, eu chorei. Eu chorei. Foi assim algo Eu impactante. fico imaginando assim a sua mãe lá atrás, igual você falou, trabalhando em casa de família, e a mulher falando pra ela, quando você tiver um filho, coloca ele pra fazer Senai que ele vai ter oportunidade. Aí ela faz isso e aí a cabeça dela quando você tava lá, se você se emocionou, você imagina ela, cara. Sem sombra de dúvida, né? Até Cara, hoje ela se então, emociona, até exatamente, hoje, né? cara. Inclusive, eu acho que vendo esse podcast, talvez ela se emocione também. Então, como é que é o nome da sua mãe? Dona Gisélia. Dona Gisela? Gisélia. Gisélia, ó, parabéns. Acho que assim, um pouco do que a senhora aqui, vamos dizer, plantou, tá aqui, ó. E tá, estamos tendo a oportunidade de conversar com ele aqui no CNCcast. Parabéns e um abraço pra Legal. senhora. Obrigado pela homenagem. Que isso, cara. Cara, que legal, cara, porque assim, acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu trabalhei muito tempo na Home, né? Na Nardini, depois trabalhei na Home, e eu lembro quando tinha as feiras internacionais, ou os cursos que o pessoal ia buscar máquina, o curso internacional, todo mundo queria ir. E ia os caras mais velhos, os caras com mais casca, mais cavaco no pé, vamos dizer assim, né? E você já muito jovem tendo essa oportunidade, cara. Porque também é uma visão diferente de empresa, né? Acho que as empresas, depois a gente pode estar falando um pouquinho, né? Mas a Bermat, a Zoller nessa época já tinha uma visão que, cara, vai lá aprender, vem trazer a tecnologia para cá, para a gente poder atender melhor os clientes, poder fazer o nosso trabalho, porque também tem muita empresa que não enxerga esse lado, né? Então, assim, acaba até pecando um pouquinho e não dando oportunidade para as pessoas. Como você disse, além das oportunidades, também você buscou essa oportunidade e teve um pouco da sorte. Isso. Cara, que top, cara, que legal. Acho que eu gosto de ouvir isso porque isso que é inspiração, né? É isso que o pessoal tem que ver que, meu, se eu estudar, se eu fazer um Senai, fazer um curso profissionalizante que seja, que a indústria pode proporcionar pra gente, É né? uma frase que eu sempre digo, Diego. Você é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho. Você pense alto que você vai chegar muito próximo ou você vai chegar nas alturas. É isso que eu penso, sabe? Inclusive, na época que eu estava operando máquina ali, eu sonhei, cara, que eu tava fora do Brasil. Sabe, se um dia você acorda e fala, nossa, cara, mas tá longe da realidade. Eu sonhei chegando assim, tipo, olhando aquela neve, sabe, aquele sol batendo na neve. Eu tinha Caraca, tido cara. um sonho. E realmente, quando eu cheguei na Inglaterra, foi muito parecido, cara. Foi tipo um déjà vu, eu não sei, mas é por isso que eu sempre falo, cara, sonhe alto, que com persistência, com determinação, você chega lá.
E não tem idade, né, cara? E Não tem idade. Ainda não tem mais hoje, idade. né? Ainda mais hoje em dia, né? Isso eu era bem jovem, mas até hoje a gente tá batalhando, a gente tá correndo atrás, eu ainda tenho sonhos, né? Tenho muitos sonhos e tô correndo atrás, cara. Cara, e na Zoller você começa como técnico de manutenção. Começa a visitar cliente, começa a fazer as parcerias, começa a entender como é que é o mundo, vamos dizer, o nosso ecossistema da indústria. E dentro da Bermate, perdão. Você sai da Bermate ainda como Bermate, né? Porque a Zoller é em 2017 ou 2019. Sim, ainda eu saio ainda como Bermate. Tá, você fica quantos Tava anos? bem na transição. Você fica quantos Cara, eu anos? fiquei quase 13 anos lá. Caramba, cara. Quase 13 anos. Que legal, cara. Então, assim, Eu visitei, deu pra fazer uma além de visitar bagagem. outros países também para aprender, eu fui para Argentina para dar treinamento lá. O Brasil inteiro, cara. Foi bastante tempo de trabalho. Foi ali que eu conheci a RegoFix, sabe? Foi durante também o trabalho na Bermate que eu participei de um projeto audacioso de desenvolver a região sul, onde eu mudei para Curitiba na época. Pela Bermate. Mas assim, dentro da Bermate, nesses 13 anos, você começa como técnico de manutenção. Sim. Correto? Mas como é que foi sua trajetória nesses 13 anos em termos de cargo, vamos dizer assim? Como é que você foi crescendo lá dentro? Porque eu quero chegar onde que você chega em vendas. Ah, tá. Entendeu? Legal, interessante. Cara, eu fui fazendo o meu trabalho, parte técnica, muito sério, sabe? Muito verdadeiro, muito ético. E ao mesmo tempo se relacionando muito com as pessoas. Tá? Isso vem desde moleque, né? Eu sempre fui daquelas pessoas não, deixa que eu organizo o churrasco, eu organizo a festa e juntava os amigos, juntava a galera do rock com a galera do samba, sabe? Eu sempre fui esse cara que gosta de se relacionar. E chegou uma época ali na Bermate que a gente precisava melhorar vendas, precisava melhorar até vendas de peça, retrofitting. E eu tive um convite dos gestores na época, né? Dos diretores na época, de participar mais da área comercial. Primeiro foi um convite para participar mais ativamente dos retrofittings, sabe? Crescer a oferta desse tipo de serviço, tá? Juntar assistência técnica com uma venda técnica. Com uma venda assim. técnica. Né? Porque você acabava vendo a necessidade da Isso. máquina fazer um retrofit normal. Beleza. Exatamente isso. Só que teve uma mudança de chave mesmo, uma virada de chave, foi quando a gente participou de um evento junto no Sul, tá? Onde estavam os diretores. E foi engraçado porque cada pessoa que passava, que conhecia da máquina Zoller, conhecia de preset, eles vinham me cumprimentar. Ô Charles, tudo bem e tal. Isso na região sul. E aí os diretores falaram, pô Charles, mas cara, você conhece todo mundo? Você conhece todo mundo, você relaciona com todo mundo, pô, todo mundo vem, o pessoal tá vindo te procurar. E aí eles falaram, cara, você tem que começar a vender. Você tem que mudar a chavinha aí para comercial. Pergunta, já passava pela sua cabeça isso ou não? Não passava. Por que eu tô perguntando? Mas assim, eu sempre fui um cara ambicioso também, tá? No lado bom. Sim, né? sim, claro. E aí eu enxergava já uma oportunidade de ganhar mais, né? De ter um salário maior, as comissões. E isso me chamava atenção. Então, quando veio o convite, a gente acertou ali os pingos nos is e eu falei, vamos para cima. E graças a Deus me encontrei, sabe? Eu já estava bem, só que foi um plus na minha carreira E essa que transição, eu gostei. E essa transição, você já passou para o comercial direto ou você continua ainda fazendo alguma coisa de técnico? Como é que foi para você? Então, ainda naquela época, a empresa não era do tamanho que é hoje. Então, a gente também fazia a parte técnica e fazia a parte comercial. Não tinha essa divisão. Então, como eu conhecia muito bem ainda da parte técnica, eu fazia os dois. Fazia a parte comercial e a parte técnica. Ou seja, chutava o escanteio e corria para cabecear. E aí foi nessa oportunidade também, foi nessa época que surgiu a oportunidade, igual você comentou no começo ali, de desenvolver a região sul? Como é que foi? Sim. Tendo em vista a necessidade de desenvolver a região sul, porque assim, a gente toda vez que ia para lá era passagem,
hotel, e não dava um foco real para os clientes de lá. Então eu tive o convite de desenvolver a região sul, e só que assim, tinha que mudar para lá. Eu ia me relacionar com os clientes um pouco mais de perto, as assistências também que seriam um pouco mais de perto. E eu aceitei, cara. Como eu sou um cara movido a desafios, então eu fui com uma Já era lipunha. casado nessa Já era época? casado, fui com família, filha, só tinha uma filha na época, e fui para desenvolver. As vendas eram baixas na época. E nesse um ano que eu fiquei lá, Em Curitiba. em Curitiba, a gente teve um crescimento legal na área. Aí você atendia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E essa estratégia também condiz muito com o pessoal fala assim, você tem que estar nessa região para o cliente poder, vamos dizer assim, ter um pouco mais de confiança em você ou não? Como é que você enxerga isso? Sim, cara, sim, total, total. Hoje em dia você tem que estar próximo ao cliente. Eu acho que isso faz todo sentido, né? A RegoFix também. A gente procura preencher todas as áreas, né? Falando também de outros países, a gente procura estar sempre próximo, ou com um representante, Uhum. distribuidor, com agente. E eu mudando para lá nessa época, Fez uma diferença fez um absurda. diferencial, fez uma diferença absurda. Não só em relacionamento com o cliente, você está próximo, mas também na agilidade de atendimento. Né? Imagina, antes o cliente ligava e demorava a gente completar uma agenda para ir até Uhum. lá, para pegar um voo, Sim, vai valer a hotel. pena, né? Vamos Você, dizer você assim. sabe Financeiro, muito sim, a bem, gente passa né? por isso. Você sabe muito bem A gente acaba passando por isso. essa gestão de Você assistência. falou que você ficou só um ano lá? Cara, eu fiquei só um ano. Fiquei só um ano, porque durante esse processo, durante todo esse desenvolvimento, surgiu a oportunidade de entrar na RegoFix. Mas antes da gente falar da RegoFix, vamos lá. A gente conversando aqui, vendo também um pouquinho do seu roteiro, você fala da participação de algumas feiras e eventos como expositor, né? E isso pela Bermate, acredito eu que começou pela Bermate. Ou já na primeira empresa você também participou? Não, começou pela Bermate. E como é Eu, que eu foi, cara? participava assim, visitando, né? Desde Aham. quando a Não, gente eu acho. inicia no Senai, a gente, mesmo sem saber 90% do que aquelas máquinas fazem, a gente visita. Por isso que hoje eu dou muita atenção aos meninos do Senai, explico cada detalhe, porque eu já fui, né? E já ia na feira. E aí, cara, a partir de 2007 eu comecei como expositor na Expo Maf. E dali em diante eu participei de todos a Expo Maf até os dias de hoje. E como é que foi isso pra você no começo, ser um expositor, cara de feira? Ah, espetacular, espetacular. Porque eu vejo assim, como sendo, eu tô agora buscando lá, né? Eu também já participei, e pra mim era como se fosse um sonho, né, cara? Se trabalhar na feira, né, cara? Hoje acaba virando corriqueiro, assim, eu acho que é muito importante, faz parte do calendário, né, cara? Às vezes uma das datas mais importantes do ano, mas, cara, eu lembro que, assim, meu, era o sonho participar de uma feira. Eu lembro da Ah, minha primeira feira, foi fenomenal, cara. sim, sim, eu também lembro. Foi a realização de um sonho, praticamente. Tanto que, às vezes eu vejo comentários dos colegas que participam de feira, pô, já não aguento mais feira, é estressante feira. Cara, tem um lado dos bastidores que é bem complexo, é difícil, é Sim. árduo. Mas, cara, até hoje me fascina. Até hoje eu gosto de estar ali, eu gosto de participar, eu gosto de estar nos bastidores, eu gosto de receber os clientes, eu gosto da feira. É um momento de relacionamento. É um momento de Isso, descontração. isso. Não, mas você falou uma palavra aí que eu acho que é o X, relacionamento. Eu acho que, lógico, o relacionamento do dia a dia ele é importante, visitar o cliente ele é importante, estar próximo do cliente ele é importante, né? É ali que a gente vai criando um relacionamento do dia a dia, mas na feira parece que é diferente, né? É uma outra energia, né? Parece que é o momento. É uma outra atmosfera. Isso, atmosfera, essa é a palavra. É o momento de você estar com o seu cliente para você falar, óbvio, pode falar de projetos, pode falar de um lançamento, mas é um momento, eu acho que mais de descontração do Isso. que qualquer coisa. Acaba vendendo, acaba apresentando o produto, acaba sendo 100% profissional do tempo, mas tem esse lado que parece que é um pouco mais leve, né? Sim, sim, um pouco mais leve. Você cria uma conexão maior com o cliente, além de você conhecer novos clientes ali, né, na feira. Então, eu acho que eu cuidar da parte de parcerias na feira, eu tenho que rodar pela feira,
sabe? Eu tenho que me relacionar não só com os clientes, distribuidores de fora, com os parceiros. Cara, isso para mim é gratificante, me dá uma energia, sabe? Aquele cansaço da preparação da feira, do pré-feira, some quando começa, né? Quando inicia ali, quando o show começa, A adrenalina vai lá pra a cima adrenalina vai lá para cima e a gente se sente empolgado e a gente gosta muito de receber os clientes, cara. Isso é legal. E já que o tópico é feira, e a gente não entrou ainda na RegoFix, mas eu quero trazer até os momentos da RegoFix de feira para cá. Além da Expo Maf e outras feiras que você fez aqui no Brasil, você também já participou de feiras internacionais, né, cara? E existe diferença? É diferente? Como que você pode falar pra gente assim? Porque eu só visitei feira no Brasil, até hoje, né? E eu acho fantástico. Tudo isso que você falou, eu assino embaixo, porque é essa sensação que eu tenho também. Mas e fora, cara? Como que é? Como é que foi pra você as primeiras? Porque talvez você tá um pouco mais calejado agora. Mas como é que foi? Como é que é? Existe diferença? O que que eles fazem de diferente lá? Porque assim, eu também pergunto isso pra muita gente. Eu já tive todos os tipos de resposta aqui, eu queria saber a sua. Olha, cara, eles são muito organizados, sem sombra de dúvida. A parte de preparação da feira, eu também já participei de preparação de feira internacional. Porém, o lado do relacionamento, o lado do approach ali, quando os clientes chegam, os próprios clientes também, eles têm um foco diferente. Eles vão na feira para conhecer a tecnologia, de repente entender um pouco mais do produto e só. Esse lado do relacionamento é menor, é bem menor, sabe? Então, esse é o diferencial que eu vejo assim a princípio. Lógico, tem outros detalhes, né? Por exemplo, a parte. Você teve na Feira do México e na MTS recentemente, correto? Sim, sim. Eu tive na Feira do México e na MTS recentemente. O mexicano é um pouco mais parecido com o nosso, mas ainda assim eu percebo lá eles não têm ainda tanta a filosofia de ir numa feira. Eu percebo as feiras lá um pouco menos movimentadas do que as feiras no Brasil. Tá? Não tem aquele clima de, meu, vamos na feira, aluga uma van, um ônibus, a empresa incentiva. Tá faltando um pouco disso É engraçado lá. porque lá o Parque Fabril deles é gigantesco, né? É gigante, é gigante. Então eu senti um pouco essa diferença, apesar de eles serem um povo também de relacionamento. Agora sim, mas algo interessante que aconteceu eu participando da MTS foi conhecer alguns influencers aí dos Estados Unidos, cara. Eu achei muito interessante. Além de poder apresentar máquina em inglês para alguns clientes, sabe? Isso foi muito interessante, foi uma experiência assim espetacular. Teve cliente que até se interessou muito, e quanto que é, e prazo de entrega, sabe? Tudo isso em inglês ali. Eu falei, não, pera aí que eu vou chamar o vendedor da região. Eu lembro até que era do Texas, né? Aí eu chamei, ó, atende ele aqui. E, assim, é muito, muito interessante participar de feira internacional, cara. Muito, muito bom. Que bacana, cara. E é legal que você encontra muito brasileiro também lá, né, cara? Sim, cara, impressionante. A brasileirada aí tá visitando muitas as feiras internacionais, sabe? Foi incrível, cara. E tinha mais brasileiro do que qualquer outro país da sul-americano. Foi bem, bem impressionante. Verdade. Ah, se eu não me engano, aqui no podcast, quem te visitou lá foi a Natália, não foi? Acho que ela Sim, comenta aqui. Acho que sim, ela comenta aqui sim. Eu recebi a Natália lá, muito gente boa, gente finíssima. E ela estava lá em busca de tecnologia. Exatamente, né? Ela contou a história aqui dos objetivos da Sintercan aqui. Legal, cara. Bom, e aqui, Feira do Brasil, vocês fazem todas praticamente, né? Você participa de todas. Não todas, né? Vai ter, por exemplo, Intermac, a gente participa, Mercopar, a gente voltou a participar, Feira da Mecânica, Expo Maf, a gente participa. Bacana. Então vamos lá, agora vamos partir para o lado que você falou, né? Ficou um ano lá em Curitiba, daí aparece a oportunidade de trabalhar na RegoFix. Como é que foi? Como é que apareceu? Você já conhecia a RegoFix? Você já tinha um relacionamento com eles? Como é que apareceu essa oportunidade? Porque querendo ou não, o pessoal foi buscar você, né? Cara, foi interessante, foi diferente. Porque a gente participou de um evento juntos, inclusive em Intermac,
6, 7 anos atrás. Cara, rolou a mesma sinergia ali de anos atrás, quando eu fui chamando o pessoal que estava andando pela feira, o pessoal me conhecia, eu fui chamando para conhecer a RegoFix. Porque é um produto excelente, uma marca excelente, um produto de alta tecnologia que estava chegando no mercado. E, cara, eu gosto de ver os clientes usando novas tecnologias. Eu gosto, acima de tudo, de trazer uma solução para o cliente, tá? Independente do que seja. Tanto que a gente que é da área técnica muitas vezes trabalha como consultor para esses clientes. Exatamente. Você está lá, né, fazendo algum outro trabalho, eles perguntam, qual que é melhor, esse ou esse? Você não Qual consegue produto atender, mas você consegue mostrar, ó, aqui tem você melhor consegue mostrar? qualidade, né, cara? E naquela época, cara, assim, eu me encantei pelo produto, pela tecnologia, né, pelo sistema de fixação da RegoFix Power Grip. E, cara, eu vendia de graça, assim, falava, né? Promovia de graça o produto. Excepcional, excepcional. E aquilo chamou a atenção ali do diretor na época, e aí o diretor depois me fez o convite de estar fazendo parte do time RegoFix. Estamos aí até hoje. E aí você entra para vendas. Entro para Para a vendas. mesma região que você estava ou não? Não. Aí eu retorno para São Paulo. Eu volto de Malicuia para São Paulo para cuidar da região Sudeste, né? Como coordenador da região Sudeste. E para você, como é que foi, cara, essa mudança? É outra cultura? É uma cultura diferente? Assim, a cultura da empresa me fascinou também depois que eu entrei, né? Antes de entrar, a gente fica naquela expectativa, sabe? Naquela ansiedade de entender como é que é. Cara, é uma cultura, assim, excepcional, voltada ao integridade, crescimento, integridade e excelência, sabe? Esse princípio também me fascinou. Mudou minha vida até, a maneira de pensar na vida. É uma tríade aí que Uma leva como tríade. se fosse um mantra aí É, da uma, empresa. uma tríade, inclusive, o símbolo da empresa é um triângulo e as pontas São são essas. esses valores, né? Vamos dizer assim. Crescimento, integridade e excelência. Que legal, cara. Tanto que excelência é algo que muitas vezes é inatingível. Porém, você em busca da excelência, você consegue melhorar a cada dia. Quando a empresa me falou dessa filosofia, sabe, me mostrou esse estilo de trabalho, aquilo me fascinou. Cara, aquilo me fascinou. Eu falei, eu fiz a escolha certa. E não só esses valores, tá, de vida, mas a forma de trabalho, né? A gente tem uma forma de trabalho bem alta performance, sabe? E também a gestão do senhor Daniel Jacob, do senhor Biobras, é uma gestão espetacular, sabe? Voltada em crescimento, voltada em expansão. Então eu me espelho muito. São caras assim que conhecem muito de mercado, muito da área comercial. Então ali me faz até hoje aprender muito. Me fez e me faz aprender muito. Eu falei de cultura, mas eu acho que assim, até o lance pessoal, quando você trabalha com pessoas nesse nível, também acaba te moldando de uma forma ou outra, de uma maneira positiva, né? Sim, E isso que eu acho legal, como você falou, né? Mira a lua para estar no meio das estrelas, lá no começo. Então, às vezes, você estando no meio de pessoas que estão lá em cima, também eleva seu potencial. Não que você não tenha, mas ele pode fazer você chegar mais longe. Eu sempre penso assim também, quando a gente tá com pessoas. Futebol muito assim, né? Se você começar a jogar com craque, né? Logo, logo, seu futebol vai ser visto de uma outra forma. E a gente viu tanto craque jogando com perna de pau que você nem sabe do potencial onde ele pode chegar, porque o time também não ajuda ele. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, você falando dos seus gestores desse jeito, eu enxergo que vocês têm um time, vamos dizer assim, que de uma forma ou outra te capacita de uma forma positiva. Ou uma forma de expansão, vamos dizer assim. sim, É sim, isso que eu consigo enxergar, sem cara. sombra de dúvida. É um impacto muito positivo, sabe? No time por completo. Eu tive no stand É de uma vocês inspiração. lá e eu vi que vocês são muito integrados, né? Sim. Então, o pessoal do marketing, o pessoal de vendas, a energia do stand estava muito boa. Eu falei isso daí pro Wesley, falei, cara, que legal, cara. Não que os outros stands não é assim, a maioria são assim, mas você vê que tem divisões. Eu vi ali o pessoal
assim, simples, assim, até o stand de vocês todo aberto, bonito, né? Assim, muito daquele é menos é mais, né? Mostra muito da qualidade, vamos Sim, dizer assim. sim. E o pessoal todo integrado, eu achei muito bacana o jeito de vocês Tem tudo a trabalhar. ver com relacionamento. Sim, Se cara. você prestar atenção naquele stand, você prestou bem atenção, tem mais área de mesas Exato. do que de produtos. Tem o buffet, as mesas, e Não, exatamente para receber e para ter esse eu achei relacionamento, esse approach com os Eu clientes. achei sensacional, aberto, assim, isso que você acabou de falar agora, esse approach. Você abraçou os clientes, você abraçava as pessoas que estavam ali, e vocês que eram do próprio stand, ali dando atenção, eu achei fantástico, cara. E olha que eu gosto de reparar nos estandes. Ponto para o time do marketing aí, para Verdade, cara. os nossos, Ficou muito pros nossos bacana. diretores aí que desenharam esse formato. Tem tudo Eu a ver achei com o nosso sensacional. time aí. Legal. E quanto tempo já de RegoFix, cara? Cara, 6 anos e meio. Bastante já também, Seis né? anos e meio. Você só jogou em time grande também, né, cara? Rapaz. Ah, não, pô, você, Que você legal, lembra? cara. Pô, comecei a Não, pô. empresa Não, mas é assim, pequena. né, cara? Minha Que top, trajetória cara. Não, mas são duas veio empresas assim, avançando. Bermad, que era Zoller e a Regofi, se você Sim, pegar, né, cara, são duas empresas de um renome muito forte dentro da indústria, vamos dizer assim. Marcas muito fortes, né? sim, E, marcas e muito fortes. sinônimos de qualidade, né? Cara, Isso eu acho que é o mais importante. sim, isso nos molda também. Você trabalhar com produto de qualidade, você também pensa em ter qualidade em tudo que você Tudo que faz, você faz, sabe? Por exatamente. exemplo, eu vim aqui hoje, eu criei um Sim. roteiro mental para estar aqui. É, no dia a dia, em casa, a gente também busca a qualidade, sabe? Isso nos molda bastante, cara. Ô Charles, nesses 6 anos e meio de RegoFix, qual foi sua trajetória dentro da empresa? Como que você começou? Você entra na parte de vendas e qual que é a sua função hoje? Então, como é que foi o caminho para você chegar nesses 6 anos e meio na função atual? Cara, o caminho foi, primeiramente, desenvolver a região Sudeste. Pouca gente conhecia a Regofix na época, ali na região. Nessa época, a RegoFix era só representação no Brasil? Como é que eu já tinha uma filial? Ela não tinha uma filial, porém nós já éramos contratados Regofix. Né? Então foi uma trajetória difícil no começo, difícil para nós três que começamos, né? O Daniel, o Vladimir e eu. Né? Vladimir na região sul e eu na região Então, você sudeste. pegou no começo aqui. Cara, foi no começo. Não foi fácil, não foi fácil. Porque é um produto com altíssima tecnologia, valor agregado, sabe? Então a gente tinha objeções no mercado, né? A serem destravadas, né? Vamos dizer assim, né? Então foi bem complicado. Mas a gente foi conseguindo êxito, a empresa foi crescendo e também cresceram setores, né? E oportunidades. Foi quando eu tive a oportunidade de ser gestão de indústria parceiras, agora recentemente também de distribuições da América do Sul. Que legal, cara. E você falou de objeções, né? Lá no começo. Eu gosto de. Você, como vendedor, você tem que estudar cliente por cliente para entender a necessidade dele, o que oferecer o produto. Você, nessa época, quando você começou com a época de agora, como que você enxerga a indústria brasileira para receber um equipamento de alta qualidade, alto valor agregado? Porque a gente tem isso na nossa indústria, vamos dizer assim, não é como a maioria, mas tem muita empresa ainda que trabalha de uma maneira arcaica, né? Que não consegue enxergar que ela pode melhorar a produção investindo num equipamento de valor agregado alto, que vai melhorar meu processo, que vai melhorar meu produto. Então você teve que, querendo ou não, passar por várias barreiras para poder mostrar isso para o cliente, para poder fazer a RegoFix chegar onde está chegando hoje, né? Sim, sim, bastante objeções. Mas enxergando lá no passado para hoje, ainda existe as objeções, porém, acredito que o nível de concorrência entre os clientes na indústria está se acirrando mais, está cada vez maior. E agora a indústria está indo nos detalhes. Não é à toa que a gente vê brasileiros em diversas feiras no mundo, né, empresários, diretores, que estão em busca dos detalhes, sabe? Que fazem a diferença. Então o produto da Regofix ela vai de encontro a isso. É um produto que traz tecnologia, gera valor, gera resultado, e aí as empresas estão entendendo, porque também a gente
traz uma experiência para o cliente, a gente faz com que ele tenha o experimento do produto, faça testes, sabe? E isso faz com que os clientes hoje tenham menos objeção. E também o crescimento da marca, sabe? Porque é difícil para um cliente investir numa marca que pouca gente conhece, tem poucos clientes ainda como referência. E agora, como temos mais referências, parceiros, sabe? Os clientes têm uma mentalidade diferente ao ter a gente como referência. Não, isso é legal porque você vai um pouco de encontro com o que o Rafael falou aqui, né? O Rafael falou que antigamente, né, por vender máquina ainda o valor agregado é muito maior, né? Bens de capital nem se fala, né? E o pessoal, a indústria procurava muito preço, né? Ele falou assim, se você hoje ainda procura preço, a gente vai ter muitos problemas, porque tem máquinas menores, China, importação, então entende tudo. Ele falou, então hoje a gente consegue passar para o cliente, porque o cliente que ele precisa investir em quê? Em tecnologia, em buscar os detalhes. E aí quando a gente consegue vender isso para o cliente, fazer ele enxergar que isso é importante para a empresa dele, aí ele começa a olhar para a nossa máquina de uma maneira diferente. Então você vê que também, atualmente, os empresários, a indústria brasileira está indo por esse caminho? Você consegue sentir isso aí no dia a dia seu? Sim, sim, certamente. Tá? E também tem a ver com o fato que eu falei, a gente gerar uma experiência para o cliente, a gente gerar o experimento, tá? O cliente pode fazer os testes e também tem a ver com relacionamento, approach. Nossa empresa também tem uma forma de aproximação um pouquinho diferenciada. E não só vender produto, produto por produto, sabe? Creio eu que o Rafael da Index também tem o mesmo conceito, porque se for produto por produto, Sim. o cliente vai acabar optando pelo mais barato e não vai trazer o mesmo resultado. Então é a gente mostrar com relacionamento, mostrar com ética profissional. Por exemplo, eu que vim de uma formação, de uma trajetória um pouco mais técnica, isso agrega muito. Muito. É você não vender gelo para esquimó, é você realmente vender o que vai ser a solução para o cliente. Sabe? Você, por exemplo, que é da área técnica, não sei se acontece isso com você, mas na época ali que eu comecei, cara, tinha vendedor que vendia ilusão pro cara. E aí eu tinha que instalar um equipamento que o cliente achava que ia fazer e não fazia. Aquilo era. Você olhava para a cara de decepção do cliente, assim, era. Não foi isso que eu comprei. Isso, não foi isso que eu comprei. Cara, isso é decepcionante. Então, hoje em dia, no mundo que a gente vive, vendendo alta tecnologia, vendendo produto de valor, a gente não pode trabalhar em hipótese alguma dessa forma. A gente tem que trabalhar com a ética, profissionalismo, técnica, vendendo o que realmente vai funcionar, provando até muitas vezes para o cliente, e aí a indústria aceita, cara. A indústria E o aceita. lance que você falou aí da experiência do cliente, vocês colocam o produto de vocês, quando o cliente ele não tem noção do que é o produto, o que pode trazer de benefício para ele. Vocês oferecem como se fosse um teste para eles, é isso? Seria isso? Exatamente isso. Exatamente isso. É um test drive. Vamos dizer assim, para provar na prática, né, para ele ver com as mãos que aquilo realmente pode trazer os benefícios e Sim, todos o valor agregado que vocês estão falando do produto. Que sim, bacana. é realmente isso, né? É igual fala, né, na técnica do spin selling, né? Você passa por todo um processo, né? Você conhece a situação, o problema, você gera, né? Você vai entendendo o cliente e no final ali, né, do spin, tem a necessidade de payback. É ali que a gente trabalha legal essa parte, que é mostrar através de provas, né, de resultados, Prova de real. testes, prova real, que além de dar resultado, tem um custo-benefício, um payback. Isso é um grande diferencial. É o cliente ter a experiência, é usar o equipamento, é ver a precisão ali, É um investimento com retorno. é investimento com retorno. Que legal, cara, que bacana. Ô Charles, mas tô lembrando de uma coisa aqui, que você comentou de uma venda que ficou marcado para você. Cases, você tem vários que você poderia contar, mas tem um especial que, lógico, você foi lá, apresentou seu produto, e o cliente foi procurar outras opções no mercado. E depois ele volta
para Regofix, mas foi por um motivo especial, cara. Como é que foi? Que eu achei muito engraçado isso daí. Cara, foi bem bacana essa situação, sabe? Porque eu tenho como técnica também falar mais das vantagens do meu produto. Evitar de falar de concorrência, porque às vezes você até abre o leque para o cliente pesquisar o concorrente, Exato. sabe? E ali mostrando as vantagens, né, do meu produto, o cliente falou assim: Charles, eu vou te confessar uma coisa. Seu concorrente veio aqui e veio para 80 a 90% do que ele falou veio para falar da Regofix, mas desvantagens. E aquilo me chamou a atenção, porque o cara, em vez de falar do produto dele, ficou falando baboseira aqui, né? Então, estou comprando o seu produto por conta disso. Sabe, foi uma. É igual eu falei, tem N cases, N projetos, Mas projetos quem... grandes, mas esse caso me chamou a atenção, porque eu percebi que, cara, eu tava no caminho certo, Sim, né? A gente tá no caminho certo, de evitar falar de concorrente. Cara, você tá ali para mostrar seu seu produto, produto, cada cara, um as veste a sua camisa, vantagens, exatamente. vestir a camisa, sabe? Se o cliente perguntar, beleza, você fala um comparativo. Mas aquilo me impressionou, cara. Eu falei, meu, realmente estou certo, né? No caminho certo, né? E foi legal porque o cliente comprou e foi bem interessante. E quem ganhou a comissão nesse caso aí? Porque quem vendeu foi ele. Quem vendeu foi o Cara, bem concorrente, né? lembrado. Vou procurar o cara lá para dar comissão. Ai, cara, você falou algumas técnicas de venda aqui que eu acho fantástico também, mas aqui no nosso roteiro, no nosso bate-papo que a gente teve antes, você fala uma coisa que eu acho fenomenal. Temos nossas técnicas, temos nossos produtos, temos nossas empresas, defendemos nossas camisas, mas no final, né, são pessoas conversando com pessoas, né? É Simon Sinek que fala, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Mais ou menos isso, salvo engano eu, se estiver errada a frase. Aproveitando o gancho, também tem uma frase bem interessante que é: entenda as técnicas, tenha as ferramentas, porém, quando tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Tenha o Show de bola. approach. Sabe? Exatamente. E você fala sobre isso, e acho que é isso, né? Acho que quando você fala do relacionamento, o lance de você lembrar que são pessoas com pessoas, quem tem essa. Como é que eu posso dizer? Porque hoje em dia, cara, a gente acaba tendo relacionamentos profissionais que são muito secos, muito profissionais, muito engessados, vamos dizer assim. E quando tem pessoas que pensam que a gente, pô, somos dois seres humanos, a gente estamos aqui, você vestindo a sua camisa, eu vestindo a minha camisa, eu sou fornecedor, você é cliente agora nesse momento, mas que depois a gente pode estar ali conversando, almoçando, trocando uma ideia. Então faz um pouco de diferença. E você, um pouco do que você escreveu ali, deu para sentir que você pensa desse jeito, né? Sim, realmente, realmente. Eu acho que o relacionamento, você atender bem o cliente e ter ética profissional, eu acho que faz todo sentido numa vida. Não, ética é fundamental. Inclusive, o falar do concorrente é uma ética. Não falar do concorrente é uma ética, né, cara? Porque não Realmente. precisa, né, cara? Não tem necessidade, né? Essa é a prova real. Às vezes pode ser que tenha outros casos também que o cliente optou pelo nosso produto, mas ele não falou Exato. que o concorrente falou muito mal e ele está optando pela gente. Então, Você é acredita? ética profissional. Você acredita? Até tava conversando, até comentei com você. Tava na feira com o Cristiano, né, da CTN, que teve aqui. Um abraço pro Cris. E ele falou: Diego, você se relaciona com seus concorrentes muito bem, né? Eu falei: então, mas não são concorrentes. Porque eu não enxergo como concorrente. É cada um defendendo sua camisa, cada um, vamos dizer assim, hoje está nessa, cada um na sua empresa, É. cada um fazendo o Eu, seu melhor trabalho. Eu falei, então não tem problema eu conversar, eu ter relacionamento, lógico. Eu vou lá vestir a camisa da CNC Lab, eu vou oferecer o serviço da CNC Lab, mas somos todos humanos, somos eu, todas vi, pessoas, né? eu vi uma apresentação do Leonardo Monteiro, né, do presidente da Iscar, até um abraço para ele, que realmente ele fala isso. A gente tem que trabalhar em conjunto para uma indústria forte. Se a indústria cresce e se torna forte, tem espaço para todo mundo cresce. O sol nasce para todos, né? O sol nasce para todos. Eu achei isso interessantíssimo. Ô Charles, nós vamos falar da Regofix agora, do plano da Regofix no Brasil. Vocês têm a matriz em Joinville, correto?
Como que é a estrutura no Brasil da RegoFix e quais são os planos da RegoFix no Brasil para os próximos anos, vamos dizer assim? A gente tem uma estrutura enxuta, porém eficiente. Todos nós trabalhamos com bastante focado na alta performance. E a divisão, a base fica praticamente em Joinville, né? O escritório, o estoque está lá. E, cara, a gente está em crescimento, você viu, tá? A gente está em crescimento, a gente pretende continuar crescendo. Como você bem falou, a tríade, né, da RegoFix, um dos pontos ali do triângulo é crescimento. A gente não vai parar. E é isso, cara. Só não posso falar muito mais que é segredo, Sim. né? É parte Não, da estratégia. claro. Mas bacana, cara. E do Charles, cara? Porque assim, eu vejo que você, aqui até na sua apresentação, quero que você fale sobre isso, desse tipo final, porque eu achei muito bacana. Agora está numa pós-graduação em gestão de vendas, gestão comercial e marketing digital, né? Sim. Cara, eu achei fantástico isso daí. O dia que você postou lá, eu vi como que tá essa ideia, como é que você fomentou esse plano. Diego, é o seguinte, depois daquela época ali que eu estudei bastante, né, na adolescência e tal, eu passei um bom período sem estudar, não digo sem estudar, mas sem uma formação continuada, sem uma Uhum. pós-graduação, tá? Sempre fazendo alguns cursos, estudando inglês, espanhol, mas, cara, eu vi uma oportunidade de ter um melhor conhecimento. As coisas estão evoluindo muito rápido, principalmente no mundo digital, sabe? As técnicas estão evoluindo. Então eu vi uma oportunidade de melhoria pessoal, tá? Entrar num MBA, voltar para a faculdade, né? Fazer uma pós-graduação, é um desenvolvimento pessoal e além disso também uma questão de gestão de tempo, né? Nos dias de hoje a gente tem uma vida muito agitada, muito correria, principalmente a gente que é pai de Sim. família, criança ainda em casa, sabe? Então, para mim está sendo desafiador também conseguir tempo e conciliar tudo isso. Um trabalho, família, o dia a dia, dos afazeres do dia a dia, com uma nova formação. Eu achei legal, eu queria falar sobre isso, porque assim, a gente vê exatamente o que você falou. Muita gente, ou a maioria, estuda, se forma, vamos dizer assim, tira ali seus títulos, começa a trabalhar, começa a se desenvolver e beleza, continua ali se mantendo. E você foi atrás vamos dizer assim, uma formação mais atual, né? E eu achei muito bacana, porque eu também penso nisso. E é justo um curso que eu gostaria de fazer, cara. Cara, Como é que você chegou nele? cara, eu sou um cara que pesquiso muito antes de tomar decisão. Eu pesquisei a grade curricular, Uhum, né, e vi que tinha técnicas atuais da área comercial, gestão comercial, e também técnicas da parte de marketing digital. Porque no final das contas a gente também trabalha um pouco sim. dessa área nas postagens, sabe? Você ali vendo todo o feedback do mundo digital, você acaba vendendo, acaba mostrando mais o CNC Lab. Tudo isso aqui que a gente está, É né, digital. fazendo aqui também é do mundo digital. Então eu achei assim super válido, super interessante e agora é trabalhar com a gestão de tempo e estou fazendo as aulas. Acredito muito que em breve aí eu estou com uma nova formação. Que legal. E você acha que o mundo digital, para o nosso segmento, hoje já é realidade, mas você acha que ele vai ser fundamental cada vez mais para a gente continuar crescendo e cada vez mais continuar comunicando? Como que você enxerga hoje o Instagram, o LinkedIn, que a gente acaba usando bastante, né? Cara, vamos se dizer que é bom, tem que ter, a empresa tem que ter, mas eu ainda acho que não é tudo. Principalmente para o produto que eu vendo, o produto que você trabalha, são produtos altamente técnicos. Os clientes vão ver, vão criar ali até uma conexão ao ver as postagens, ao ver os vídeos, ver você visitando, mas no final das contas tem que ter alguém atendendo esse cliente, Sim, sim. tem que ter alguém indo lá apresentar. Por isso que, não sei se é porque eu sou ainda da moda antiga, né, de fazer a visita, de apresentar, de ter o relacionamento que o mundo digital não tem. Então eu acredito muito que
faz parte já do nosso dia a dia. Isso tem que ter, mas não é tudo ainda. Eu acho que é um equilíbrio, né? Porque eu também acredito que se você não visitar o cliente, não que você não vai vender, mas quando você visita, é diferente. É diferente. Né? Assim, eu visito bastante, né? Você até comentou, né, que tá acompanhando, falou, cara, como é que você arruma Nossa, tempo, né? você tá dando mais que notícia ruim. Porque cada vez que eu saio de um cliente, eu falo, cara, meu, se eu não tivesse vindo aqui, e é difícil você sair de um cliente, acho que você também é assim, sem gerar uma oportunidade. Ou sem gerar uma necessidade. É difícil, é difícil. Toda vez que a gente vai num cliente, às vezes não é nem pra gente, mas é de algum conhecido, é de algum parceiro, mas você sai dali com alguma situação específica que você vai trabalhar depois. E se você não estiver visitando o cliente, você não vai ter isso. E o cliente valoriza, né, o aperto de mão, você visitar a empresa dele, lembrar dele, né? Então eu acho que é um equilíbrio. Mas eu vejo que o digital pra gente, né, pra mim particularmente, ele agregou muito, né? Ele agregou demais porque a gente não consegue visitar todo mundo. Né? Lá na CNC Lab, praticamente, em termos de visita, sou só eu. A gente não tem um time de vendas, né? Que eu tivesse representante, seria mais fácil. Então, o digital, acho que onde a gente não consegue alcançar, vamos dizer assim, ele acaba chegando para o pessoal lembrar da gente, mas nada como uma visita. Concordo com você com relação a isso. Pode ser que mude com o passar dos anos, tá? Porque tá vindo aí a nova geração. Eu já ouvi falar que tem gestores novos que não quer visita. Pode ser que isso mude, sabe, eu digo. Mas eu ainda penso que há uma divisão aí entre os dois. Sim, sim. Eu já tive essa situação, né? De solicitarem uma cotação, só que nós não fazemos cotação, né? A gente precisa de um equipamento, ou de uma situação, ou de uma análise técnica para a gente poder ter uma ideia do que serviço que a gente vai oferecer. Então não tem como eu mandar uma cotação de alguma coisa que a gente não vê, no nosso caso, né? É bem específico, né? E eu falei, o ideal seria a gente fazer uma visita. Não, a gente não quer visita, a gente só quer a cotação, mas como é que funciona? Aconteceu isso comigo, mas aí vai ser difícil, a gente vai acabar. O pessoal vai ter que acabar se adaptando também à forma antiga de trabalhar, não tem jeito. Não tem A jeito. gente vai ter que colocar numa balança ali e ter um equilíbrio. Eu ainda acredito que tem que estar, vai estar sempre numa balança. Mas eu vejo o digital, se você bem trabalhado, como você falou, né? Você conheceu os influencers lá nos Estados Unidos, né, cara? E é uns caras que fazem, vamos dizer assim, um trabalho muito bacana, né? E eles acabam até ajudando a divulgar muitas marcas, ou até o trabalho deles, assim, é diferente. Você mesmo deu entrevista na Expo Maf, né? Sim, quem não sim, viu pro Tony ainda, Gunn, quem não viu ainda, o Charles do Tony Gunn lá, vindo no LinkedIn, vindo no YouTube, muito bacana. Como é que foi, cara, essa experiência? Ah, cara, eu fiquei um pouquinho tenso Já na estava hora. programado ou não? Aconteceu? Não, foi um pouco na hora ali. A empresa, né, tem uma estrutura que é vendas direta e vendas para parceiros, né? E contas parceiras. Então, o outro gestor teve a oportunidade de fazer alguns vídeos no stand, e aí me chamaram para fazer o vídeo com o Tony Gunn com um parceiro. Então foi onde a gente fez ali com o pessoal da Com o SolidCam, Daniel. com o Daniel Santos. Cara, foi muito bacana, fiquei um pouquinho tenso. Falei assim pro Tony Gunn, ó, eu vou dar uma introdução, aí vocês seguem falando um pouco mais. E ele, cara, um cara muito espontâneo, muito enérgico, deixou eu bem à vontade, falou, não, fica tranquilo que vai dar certo. E assim, para mim foi também um outro pontinho ali realizado, outro xizinho, né? Fazer dar uma entrevista nesse nível aí, mundial, Sim, global. global, exatamente. Muito top, cara. E ele foi uma sensação na feira, né? Ele veio através de algumas empresas, inclusive da RegoFix, foi isso, né? Sim, sim, ele trabalha patrocinado por algumas empresas. Eu não lembro Ah, exatamente sim. quais outras, tá? Mas uma delas sim é a RegoFix. E aí ele dá uma atenção ali maior Não, eu para achei o nosso stand. fantástico. Ele veio com o tênis amarelo e verde em homenagem ao Cara, Brasil. sensacional, cara, Não, sensacional. que bacana, cara. Eu também conheci o Titans, né? Isso lá em Chicago. Lá em Chicago, conheci o Titans, sabe? Conheci alguns outros influencers. É bem bacana. A gente que trabalha no mundo digital, Sim. assim, a gente que tá sempre. Não digo que trabalha no mundo digital, mas que tá ativo, né? A gente acaba admirando, Sim. seguindo, vamos dizer assim, essas pessoas assim, e também, querendo ou não, uma inspiração
pra gente. Não, com certeza, porque não é simples, não é fácil. Como você falou, fiquei um pouco nervoso na hora de gravar. Até que no podcast, a gente vem, a gente acerta, a gente corrige e vamos lá, né? Não é simples. A gente, o pessoal fala, Diego, você tá Porque acostumado a atender cliente, é fácil falar. Não é, nas câmeras aqui é difícil, cara. tem o lance da língua também, você tá falando em outra língua. Mas, Principalmente, né? cara, foi uma experiência, assim, bem interessante. Ele divulga bastante a RegoFix aí no mundo inteiro, também é um cara que gosta da marca. Talvez teve a mesma impressão que eu no passado, de ser uma marca espetacular, uma cultura também muito boa, de valor, um produto excepcional, sabe, inovador. Eu acho que isso também faz com que o cara apresente com toda aquela Com certeza, espontaneidade. né? Com certeza. Nada como você falar de alguma coisa que você acredita, né? Quando você acredita, você fala muito bem, você fala, vamos dizer assim, com uma confiança um pouco maior, sem dúvida nenhuma, né, cara? Sim, sim, com certeza. Charles, você começou com uma reflexão muito bacana e você disse que tinha algumas outras reflexões para contar para gente aqui. O que que você poderia falar para o pessoal que está assistindo para gente, o pessoal do nosso segmento, o pessoal mais jovem? Você que é um cara novo, né, cara? Meu, um cara novo pra caramba, com uma trajetória também espetacular, vamos dizer assim, com várias experiências. E o que eu achei legal é que eu tô com algumas pessoas que a gente está conversando aqui, o próprio Mauro, praticamente com a sua idade, um cara também rodado, o Elias da Zoller, que a gente vai trazer aqui para bater um papo com ele, um cara novo, hoje diretor da Zoller do Brasil. Então, como inspiração, o que que você podia falar para essa turma aqui, para essa galera que assiste a gente? Cara, como inspiração, eu tenho pra falar que é o que eu falei já no meio do podcast, que você é do tamanho do seu sonho. Corra, persista, insista, tenha determinação, não desista, porque só você é capaz de tornar esse sonho realidade. Eu acho que essa é a mensagem para os jovens, para a pessoa que está, de repente, tem a nossa idade, que ainda está ali insatisfeita com a determinada situação, que quer crescer na vida. Eu acho que é isso, cara. É você mentalizar, pensar, sabe, forte, né? Pensar com convicção que você vai chegar até lá e as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Com um pouco de sorte, um pouco de persistência, parcimônia, com busca de conhecimento, as coisas acontecem. Pode acreditar. E ter fé também, né? Sim, com Fé certeza. acima, Acreditar, né? acreditar. Eu acredito muito em Deus também. E você tem que ter fé em alguma coisa. Eu acho que isso também é bem importante. Se amarrar, né? Se agarrar alguma coisa assim que você possa, no seu interior ali, né? Quando você estiver sozinho, falando com você mesmo, ou quando você estiver sonhando no seu Isso. futuro, tá conversando ali sobre isso, né? Eu também penso muito nisso, cara. Que legal, cara. Que Que bacana legal. demais. Eu acho essas coisas fantásticas porque a gente. Tô vendo você, já vi outras pessoas falar coisas parecidas aqui, são pessoas de verdade, são pessoas assim, lógico, a gente. O que quer dizer pessoas de verdade, Diego? Você é louco? Mas a gente vê muito. Ah, livro, o pessoal falando frases de livro. A gente coloca muito frases de livro aqui, que a gente tem um projeto do livro e já já a gente vai falar dele, mas pô, tá no livro, mas a gente vê poucas pessoas aplicando isso, né? Ou as pessoas aplicam, não divulgam muito. E você está falando uma coisa que tá em muito livro, né? E você aplicou na sua vida e você colheu os resultados disso. Então isso que é legal. Então assim, você tirou, vamos dizer assim, alguns conceitos de páginas de livro, acreditou, teve fé, consistência e sonhou e o resultado vem, né, cara? É Isso, só você isso. querer. Eu agradeço muito ao Charles do passado, que eu vim de uma época ali que até minha adolescência não tinha muito acesso à internet. Então eu ocupava meu tempo lendo alguns livros, né? Então eu tirei a boa parte também da inspiração, dessa vontade de crescer de alguns livros. Por exemplo, eu vi que você postou que alguém já trouxe aqui, eu ia trazer para você o Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Meu lado financeiro, pessoal, me inspirei muito, cara, naquele livro Você acha ali. que foi fundamental para Cara, você? fundamental, fundamental. Sabe? Graças a Deus, eu li aquele livro quando eu tinha 16 anos. Não, isso que é bacana. Uma coisa que a gente quer fazer, a gente tem um projeto do livro que a gente vai chegar nele, é isso, é a gente depois pegar tudo isso daí e transformar em algum projeto diferente para fazer, porque são muitos livros, cara, sensacionais que o pessoal presenteou a gente aqui. Meu,
Tem cada obra de arte, vamos dizer assim, que hoje em dia, antigamente, a gente tinha biblioteca, né? É. Eu vejo a minha filha, né? Minha filha tem uma filha de 10 anos, ela estuda, tem a biblioteca na escola. E lá em casa a gente incentiva ela a ler muito, né? Já falei aqui, né? Eu não gosto de ficar falando, mas eu vou repetir só pra gente poder, pra contextualizar. Ela não tem acesso a celular, né? E não tô julgando quem tem, não tem problema nenhum. Mas é porque a gente pensa de uma maneira diferente de educação, e educação é ler. Então a Maria Luísa, na prateleira dela, tem mais de 100 livros. Então a gente vai no shopping e você perguntar para ela qual lugar que você gosta do shopping. É a livraria. Então raramente a gente sai de um shopping sem um livro. Né? Então ela tem a prateleira dela lá e lê tudo. Cara, que coincidência. Minha filha também gosta Então, bastante de cara, ler. é isso que eu estou falando. A gente tem muitas coincidências aqui na nossa história que a gente tem que sentar para almoçar junto, tomar uma cerveja, um chopp aí e conversar bastante sobre a nossa vida, porque tem muita coisa Tem muita parecida. conexão. Não, mas é isso aí, Charles. A gente tem que incentivar os nossos filhos e nossas filhas a lerem, porque a gente vai colher os frutos. Você aqui deu o exemplo de você, né? Lá atrás, lendo, e hoje você colhe os frutos, vamos dizer assim, de uma adolescência alimentada por livros. A gente tem que continuar a incentivar as nossas crianças a ler, porque assim, tem aí, né, o celular, mas nada como ler o livro, porque a gente aprende. A gente, quando lê um livro, pelo menos eu sou assim, não sei como é que você é, eu entro dentro da história, mesmo se for um livro profissional, eu gosto de entrar dentro da história e viajar. Parece que eu tô participando junto com o autor ali, cara. Eu acho sensacional isso daí, Não, cara. é sensacional. Eu também tô lendo um livro agora sobre gatilhos mentais, né? Então, cara, você começa a ler, você já tem insights, assim, já tem ideias, você já quer Já quer fazer, pegar um Aí você caderno. começa a ver que estão aplicando também com você fala, caraca, assim, é muito interessante, você viaja. Não, mas é isso aí. Então, cara, voltando aqui no livro, você já sabe que a gente tem esse espaço, né? Esse quadro que o convidado traz um livro pra gente, pro CNC Cast. E eu queria saber, você que é um cara aí, vamos dizer assim, culto, né? Qual livro que você trouxe pra gente e por quê? Obrigado pelo culto, mas eu já fui mais. Hoje em dia a correria não deixa a não. gente ser tão culto assim, mas... cara, eu trouxe um livro aqui, Clássico. que é um clássico, mas num período meu ali da adolescência ali, que eu tava num período de realmente transformação e de não ficar parado no mesmo lugar, evolução, sabe? Quebra de paradigmas. Esse livro fez a diferença para mim. É o Quem Mexeu Quem no Meu mexeu no meu Queijo. queijo. Um clássico. Cara, esse Eu livro trouxe tem... aqui para você. Cara, obrigado, cara. E esse livro, pra mim, ele é muito especial, porque, assim, eu lembro do meu pai, cara. Eu não tenho esse livro, tá? Eu não tenho esse livro, mas eu já li esse livro algumas vezes, umas 2, 3 vezes, algumas vezes. Mas também faz muito tempo. Eu lembro que meu pai fez uma consultoria na empresa, de gestão, alguma coisa assim. Eu fico até emocionado lembrando. Ele levou o livro para casa. Ele falou, ó, tem que ler esse livro. E realmente o que você acabou de falar agora, de quebrar paradigma, de mudança, é um livro tão simples, Simples, é uma metáfora, na né? verdade. É tão simples, e se você parar para pensar, você fala, meu, é um livro que a gente tem que ler, acho que a cada 3 meses aí, para poder dar uma resgatada. Obrigado, Sim, Charles. sim. CNC Cast não tinha esse livro ainda. É clássico, não precisa nem falar muito. Acho que a maioria das pessoas, né, a própria, lembro que na faculdade, um dos primeiros livros que orientaram a gente a ler foi esse livro. E top, cara, top demais. Obrigado mesmo. CNC Cast agradece. A gente, como eu falei para você, a gente vai fazer um projeto aí com os livros, né, cara? E quem mexeu no meu queijo tá nele aí. Valeu, Charles, brigadão. Eu que agradeço. Cara, e como é que foi o bate-papo aqui? O que você achou? Você já tinha participado de algum podcast? A gente tá aprendendo ainda, né, cara? Nunca tinha participado. Espero que as pessoas que assistiram tenham algum insight, alguma ideia, Alguns, né? alguns Porque insights, foi. reflexões, sabe? É porque assim, a gente tá aqui não é à toa, a gente tem Exato. que ter um propósito para estar aqui. Eu vim trazendo realmente essas reflexões, né, para não ficar só falando coisas do dia a dia. Né? Então eu trouxe esses momentos aí de inspiração, de reflexão, para que agregue mesmo as pessoas. E também acho, cara, mais uma vez parabéns por esse projeto, sabe? Eu acho que as pessoas que estão em busca de serem campeões, estão em busca do sucesso, elas no caminhar, elas começam a trilhar um caminho mais estreito.
sabe, em busca do sucesso. São caminhos mais estreitos e fazem com que as pessoas, no momento desse caminho, desse andar, elas se encontrem, porque é um caminho estreito. E eu acho que um dos momentos é esse aqui, o seu Ah, podcast. cara, eu que agradeço. Assim, a gente pensou lá atrás, eu acho que ainda é um projeto. Apesar que todo mundo às vezes acaba me falando, Diego, que isso, cara, você está sendo um pouco modesto, mas a gente está aprendendo, né? Eu não sou um cara de microfone, eu não sou um cara de câmera, eu sou um cara ali de trabalhar pra caramba, mas é ter a vontade de fazer isso, ter É, a vontade de trazer pessoas assim para contar a história. Como eu disse, a ideia é trazer insights, né? Trazer que fazer com que as pessoas se inspirem nos campeões que vêm aqui, mas também aprender, né? Aprender com a história, com o projeto de vida, com o sonhar, não desacreditar. E então isso para mim agrega demais, cara. Então eu agradeço de coração, né? Tenho que agradecer cada pessoa que já passou por aqui. Ainda a gente vai fazer um especial disso tudo. Ah, o projeto só está começando, a gente tem ideias já até o final do ano que vem, né? Esse formato aqui a gente é muito especial para a gente, então a gente quer fazer uma temporada dele, depois mudar o formato. E até para puxar isso, né, do formato que depois a gente vai estar contando aqui, pegar essas ideias que você trouxe aqui, do padrinho, de um cara, ex-aluno do Senai. temos que levar adiante Sim, para não ficar só na sim, ideia. não, vamos fazer sim, cara. Trazer mais pessoas, né? E também da indústria, ou não igual você falou, não tem que deixar só para o Senai, mas vamos chegar perto do Senai, vamos trazer o Senai para perto da gente, o que que a gente pode fazer? Vamos juntar mais pessoas, vamos juntar mais empresas. Sozinho é difícil fazer alguma coisa, mas tem muita gente boa querendo fazer coisas boas. Então, se a gente poder ser as pessoas que dá o primeiro passo, né? Eu acho que é muito bacana e quem sabe o CNCcast pode ajudar também a organizar isso daí. Cara, obrigado, assim, só essas ideias que você trouxe aqui para mim. É, como eu falei, não foi a mesma ideia, mas algumas ideias parecidas já surgiu aqui. Então a gente tem que pegar isso daí tudo, juntar, colocar no papel, juntar mais pessoas e fazer acontecer. Cara, certamente conte comigo. Você com Tenho certeza vai ter certeza. meu apoio e admiro muito aí o seu trabalho e conte comigo, cara. Não, maravilha, obrigado. O que você achou? É espetacular, cara. Eu gostei. É assim, é legal, é igual eu falei, cara, desde o princípio. É, você falar um pouquinho da sua essência, sabe? É diferente, tá? Eu tô acostumado a chegar, falar do produto, né? Isso. Talvez uma experiência ou outra fora para agregar ao que eu tô apresentando, mas a gente falar do lado desafiador da vida, do lado que a gente se superou, sabe? De conhecimento que a gente teve ao longo da trajetória, é diferente. É É sobre diferente. isso, cara. Então é Vamos lá. sobre isso, Charles. É sobre isso, exatamente sobre isso que você falou. Agradeço, obrigado. E vamos aí. Quer deixar um último recado pro pessoal? Fica à vontade. Quem se interessou por alguma conversa aqui, quiser conversar no particular, quiser insights, próprios alunos do Senai, às vezes eu dou palestra no Senai, eles me perguntam depois no final, Pô, qual cara, foi seu diferencial, o que você fez, tal, como você fez para conseguir. Sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, né? Eu posso apoiar, posso dar algumas dicas. o Instagram do Charles aparece aí, né? Vai estar aparecendo agora, no final e no Quem, começo aparece, cara. O Instagram, o LinkedIn. Quem se interessou também pelos produtos da RegoFix, tá? A gente tem uma equipe aí excelente de vendedores espalhados pelo Brasil. Quem quiser também testar os produtos que eu comentei Legal, aqui, que eu cara. falei dos testes, também fiquem à vontade de nos procurar. E é isso, contem comigo se precisar de alguma coisa aí, estamos à disposição. É isso. Charles, brigadão, cara. Eu que agradeço. Brigadão, foi Obrigado mesmo. sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham se deliciado aí também, como foi fantástico aqui. Acho que cada vez mais que a gente vem trazendo as pessoas aqui, a gente vem ouvindo as histórias, a gente parece que é parecida, mas é diferente. Né? Tem um contexto, acho que quem é da indústria sabe que parece que tem um caminho. Quem chegou lá tem que percorrer esse caminho. Então é isso que eu acho fascinante, não é simples. Então o Charles ali, mais um cara ali que veio do Senai, teve a formação ali profissional e pessoal, teve as barreiras, acreditou, né? Foi passo a passo, devagar, acreditou, sonhou e chegou onde chegou hoje aí como gerente de relações e parcerias da RegoFix.
E é isso. Então agradeço muito assim o apoio de vocês de novo, né? Curtir, compartilhar, Instagram, YouTube, Spotify, no LinkedIn, apoia a gente aí que com certeza a gente vai ficar um pouco mais animado aí para trazer mais e mais pessoas para vocês aí. Então assim, o apoio de vocês, o feedback de vocês é fundamental. Charles, brigadão mais uma vez, de Mais uma vez, coração. obrigado. Cara, fico muito feliz de ter trazido você e a Regofix aqui bater esse papo com a gente. Pessoal, é isso. CNCcast na área. Mais um episódio logo logo para vocês. Curtam a gente aí porque esse papo foi sensacional. Até mais. Valeu.